Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Holder, a nossa live número 57, hora de comprar e vender, hora de comprar, vender ou manter fundos imobiliários. É um tópico que vocês têm me perguntando bastante, eu tenho recebido bastante perguntas sobre fundos imobiliários. A gente já fez vários vídeos e várias séries de fundos imobiliários aqui no canal. Em fevereiro eu fiz uma série de vídeos só falando sobre como estruturar uma carteira de FIIs do absoluto zero. A gente fez 4 aulas durante o mês de fevereiro, uma por semana, do básico até o avançado sobre como montar uma carteira de FIIs, e agora eu tenho recebido bastante dúvidas sobre sobre se está na hora de comprar, sobre se está na hora de vender, sobre se está na hora de manter os fundos imobiliários, como tomar a melhor decisão para os seus investimentos nesse quesito, beleza? Então a gente vai falar bastante sobre isso, vão ter vários gráficos explicativos ao longo da live. Eu preparei essa live aqui com bastante cuidado, com bastante carinho. Infelizmente essa live aqui ela não é ao vivo, porque eu tive alguns problemas com a internet aqui no começo. A gente tentou fazer ao vivo, não deu certo, então eu parei aqui para gravar, para disponibilizar para vocês, beleza? E eu também vou disponibilizar para vocês um PDF de resumo, beleza? Um PDFzão de resumo com todo o conteúdo dessa live lá no nosso grupo do Telegram. Se você ainda não participa, é só você procurar por canal do Holder lá no Telegram e se inscrever lá e seguir a gente por lá, beleza? E eu vou disponibilizar isso, vou tentar disponibilizar até a próxima sexta-feira. Então, resumão com todos os gráficos, falando tudo que a gente tá vendo aqui, vou mandar lá pra vocês, beleza? Então, antes de começar a live, eu queria fazer duas reflexões, na verdade, uma reflexão que vocês fizessem e também alguns avisos sobre os eventos que vão acontecer aqui na próxima semana, beleza? Bom, eu vou tentar acompanhar essa live aqui também no chat, talvez eu esteja aí na turma do fundão no chat falando com vocês, mas vamos embora aqui pro nosso conteúdo, beleza? A reflexão inicial aqui, ela é a seguinte, há quanto tempo, né? Há quanto tempo você já investe para o longo prazo? Eu pessoalmente invisto há 12 anos. Eu sei que a maioria de vocês investe há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 6 meses, 1 mês, tem gente que nem investe ainda, mas, bom, basicamente eu queria que você refletisse há quanto tempo você já investe e se você começou a investir, se você teve um bom começo na sua trajetória, tá? Por que eu faço essa reflexão? Porque eu pessoalmente não tive um bom começo nos meus investimentos. Sabe o que é um bom começo? Um bom começo, não só nos investimentos, mas em tudo que você vai estudar na sua vida, eu vejo como algo que possa te direcionar e te canalizar para o melhor método e para o método que mais se adeque ao seu estilo de investidor. Então, ter um bom começo é saber, conhecer, se identificar e aplicar com maestria os investimentos para o longo prazo, tá? No caso, os investimentos em bolsa. Então, basicamente, é você conhecer o buy and hold, você ter uma diretriz geral de investimento e de estudos que siga sempre a mesma linha. Não existe só uma única forma de investir, existem várias formas distintas, mas eu acredito que as formas de sucesso de todo investidor de sucesso de longo prazo, elas sempre viram, né, sempre olharam para os ativos como bons investimentos para o longo prazo. Então, olhar para um fundo imobiliário com a visão de sócio, de cotista, olhar para uma ação com a visão de sócio, de empresa, né? E você canalizar os seus estudos nessa direção. Eu, pessoalmente, quando eu comecei a investir lá em 2008, não tinha muito acesso a esse tipo de conteúdo. Eu era muito novo também, eu tinha 17 anos. Eu lembro que no começo, assim como a maioria das pessoas, eu conhecia a bolsa por causa das notícias que eu via no jornal o tempo inteiro. Eu acabei dedicando mais ou menos 1 ano, né? Eu perdi o ano de 2008 só estudando sobre opções, só estudando sobre swing trade. Eu achava que bolsa era aquilo ali, era ficar comprando e vendendo as ações no curto prazo, especulando e tudo mais. Sendo que, na verdade, não é nada disso. Foi quando eu conheci a análise fundamentalista, foi quando eu conheci o buy and hold e eu fui aprimorando esse método pessoalmente para o que funciona para mim e para os meus objetivos pessoais. Então, ter um bom começo é extremamente importante. E foi pensando exatamente nisso que eu criei a semana do buy and hold. Que é um evento 100% online e gratuito, onde você vai ter acesso a 3 aulas, onde eu sintetizo absolutamente tudo que eu gostaria de ter escutado quando eu comecei a investir lá em 2008. Então, se o Fábio de 2020 pudesse voltar no tempo e falar para o Fábio de 2008 o que ele poderia fazer melhor para canalizar o seu conhecimento e ter um bom começo, um começo melhor do que eu tive, é o conteúdo que eu preparei na semana do Buy and Hold. Esse evento a gente já vem fazendo há 2 anos, a gente está na 7ª
última edição. Se você quiser participar, eu recomendo. Se você estiver começando, ou às vezes você já investe há 1 ano, 2 anos, você já conhece o Buy and Hold, mesmo assim eu acho que vale muito a pena você participar, porque é um conteúdo simples, prático, direto ao ponto, onde você vai aprender a como investir melhor para o longo prazo. O link para você participar está na descrição, é só você clicar, colocar o seu nome e seu e-mail e semana que vem, agora, do dia 5 ao dia 7 de outubro, a gente tem um compromisso, fechado? E bom, no dia 8 de outubro, vão abrir as inscrições para a 7ª turma também do De Zero a Holder. O De Zero a Holder é meu curso de investimento em ações, onde eu trato do absoluto zero, tudo que você precisa saber para você se tornar um bom investidor de longo prazo e atingir os seus objetivos na bolsa de valores. O De Zero a Holder, muita gente me pergunta: Fábio, eu estou começando, ele é para mim? Fábio, eu já invisto, eu já acompanho suas lives, o curso é para mim? Sim, o De Zero a Holder, apesar da gente tratar sobre vários tópicos, né? A gente trata sobre ações, a gente trata sobre fundos imobiliários, a gente trata sobre investimentos no exterior. Apesar de ser um curso bastante amplo, ele é um curso que vai do zero até bastante profundidade no conhecimento em cada um dos tópicos. Não é um curso superficial sobre ações, sobre FIIs, não. Ele é um curso extremamente profundo em cada uma dessas áreas do conhecimento do investimento de longo prazo, beleza? As lives, muitos de vocês perguntam: Fábio, como é que eu tenho acesso às lives do Holder? As lives que saem aqui do ar, né? A gente está na número 57, mas as lives elas ficam sempre gravadas com o nosso material de apoio em resumo em PDF para todos os alunos, como um dos bônus do De Zero a Holder. Então, se você quiser se você quiser conhecer, o De Zero a Holder, o link também está lá na descrição. Na quinta-feira da semana que vem, dia 8 de outubro, a gente vai abrir as inscrições. Fique ligado se você quiser participar, porque as inscrições costumam encerrar em 1 ou 2 dias. A gente tem um número máximo de alunos que fica ali entre 250 e 300 alunos por turma. A nossa última turma a gente encerrou no 2º dia as inscrições. Então, se você quiser participar, não perde no dia 8 de outubro, beleza? O link também está na descrição. Tem o site para você conhecer tudo, dá uma olhadinha lá. Fechado? Então, vamos embora aqui para a nossa aula, beleza? Então vamos lá, o que são fundos imobiliários? A gente precisa fazer essa reflexão, né, sobre o que são os FIIs. Os FIIs basicamente são veículos de investimentos que te geram uma exposição ao mercado imobiliário. Os fundos imobiliários eles foram criados para o pequeno investidor conseguir e ter acesso a investimentos imobiliários com valores pequenos. As cotas dos FIIs negociados em bolsa costumam ficar ali entre R$50, R$200, R$300, mais ou menos essa é a média. Então, com um valor pequeno, um aporte pequeno, você consegue ter uma exposição a galpões logísticos, a lajes corporativas, a shopping centers, a imóveis de varejo, enfim, há uma série de imóveis que provavelmente você não teria acesso como pessoa física. Esses imóveis, eles compõem a carteira do fundo imobiliário e as cotas, o patrimônio do fundo imobiliário é dividido por cotas. E quando você compra uma cota, você tem um percentual pequenininho ali daquele fundo, mas ao longo do tempo você vai fazendo o processo da bola de neve, né? Você recebe os aluguéis, os fundos imobiliários eles distribuem o aluguel mensalmente e você consegue investir com tranquilidade esses proventos, né? Quando eu comecei a investir lá em 2009, de fato, eu achei muito importante destinar uma parcela dos meus investimentos para fundos imobiliários, porque o meu objetivo ali era ter renda daqueles investimentos que eu estava fazendo. No começo eu destinava mais ou menos 70% dos meus aportes para os FIIs e 30% para ações. Os FIIs, eles são veículos muito mais simples de serem entendidos, né? É um fundo com a quantidade X de cotas, com um patrimônio tal alocado em tais ativos. Esses ativos são alugados para inquilinos XYZ e você tem uma previsão de uma geração de um pagamento mensal do provento para você na sua conta, né? Para você fazer o que você quiser, seja comprar novas cotas dos FIIs, seja para você usar esses proventos para pagar uma conta, pagar um boleto, pagar a mensalidade do colégio do seu filho, enfim, trocar de carro, o que você quiser. Então os fundos imobiliários são veículos mais simples e eles ajudam nessa mentalidade de você estar sempre vendo o seu patrimônio crescer. Você vê o que eu acho interessante dos fundos imobiliários para quem faz o buy and hold é que você vê as cotas oscilando, porque eles são renda variável, então a cota oscila. A gente vai falar bastante sobre essa dinâmica aqui do meio para o final da aula, mas o provento ele costuma ser razoavelmente constante. Então, independente do tanto que o fundo sobe ou desce, você está sempre recebendo ali aquele provento, o que te ajuda a desvencilhar dessa mentalidade de curto prazo, da cota subir, da cota cair, da cota subir, da cota cair, porque você vai estar sempre recebendo ali um aluguel mensal dos seus investimentos, beleza? Então, eu acredito que os fundos imobiliários, eles são
uma peça fundamental, né, na carteira de um investidor de longo prazo. Então os fundos eles são fundos fechados, tá? O que é um fundo fechado? Fundo fechado é um fundo que quando você compra a cota você não está botando dinheiro dentro do fundo. Você quando compra uma cota de um fundo imobiliário, você compra uma cota negociada em bolsa de algum outro investidor. Então, a gente tem um evento que a gente chama de emissão de cotas dos FIIs, das subscrições, onde de fato o fundo ele emite novas cotas para o mercado, esse dinheiro entra dentro do fundo e o fundo aumenta o seu patrimônio. Isso acontece até com uma certa frequência, mas na grande maioria das vezes, quando você abre ali o seu home broker, você vai estar comprando a cota de um outro investidor que está vendendo. Isso porque os fundos imobiliários eles não têm liquidez, o ativo de dentro do fundo imobiliário não tem liquidez. Então, o imóvel, imagina, se todos os cotistas resolvem sacar o dinheiro do fundo, o gestor ia ter que sair correndo para vender o imóvel no mercado. Não faz sentido, faz mais sentido o fundo não ter entrada e saída de dinheiro o tempo inteiro, como os fundos que são, por exemplo, fundo de renda fixa, como os fundos de ações que são distribuídos pela sua corretora, pelo seu banco, enfim, os fundos multimercados, por exemplo, que são fundos abertos que o dinheiro está entrando e saindo ali porque os ativos que ele investe são líquidos. Então, quando a gente investe em FIIs, a gente está comprando cota, na grande maioria das vezes, de alguém que está vendendo e que uma vez o dinheiro foi colocado lá dentro. Então, são fundos fechados negociados em bolsa que investem majoritariamente em ativos com lastro imobiliário. Então, os FIIs, eles podem... falta esse tópico aqui, ó, tipos de FIIs, né? Os FIIs, eles podem ser de lajes corporativas, né? Eles podem, vamos lá, lastro imobiliário. Lastro imobiliário, antes de falar dos setores específicos, a gente tem aqui tijolo, a gente tem CRIs, a gente tem, deixa eu pegar minha colinha aqui, peraí. A gente tem os fundos de fundos, que a gente chama de FOF, e a gente tem outros ativos, né? O que pode compor a carteira de um fundo imobiliário? Basicamente, tijolo, quando a gente fala tijolo, a gente está falando de um ativo físico de fato. A gente pode ter um CRI, que é um certificado de recebível imobiliário. Em vez do fundo ir lá comprar, por exemplo, um galpão logístico, ele pode pegar o dinheiro, emprestar para o dono do galpão logístico e comprar os recebíveis de aluguel daquele ativo pelos próximos 5, 10, 20 anos e ter esse ativo na carteira, ok? Então, certificado de recebível imobiliário. Você pode ter cotas de outros fundos, né, dentro do fundo imobiliário, ou você pode ter outros ativos, como por exemplo, uma ação de uma empresa negociada na bolsa que seja do setor de real estate, do setor imobiliário, também poderia compor a carteira de um fundo imobiliário sem nenhum problema. E a gente tem também o caixa, né? O caixa, ele pode ser parte também do patrimônio do fundo. O que acontece na grande maioria das vezes é que os fundos eles se especializam. Então, fundos de tijolo, que são fundos que investem em imóveis, normalmente eles investem só em imóveis físicos. Fundos de CRIs normalmente são específicos e destinam todo o seu patrimônio para recebíveis imobiliários. Os fundos de fundos normalmente só possuem cotas de outros fundos na sua carteira. E assim por diante. Então, normalmente a gente tem um grau de especialização. Mas se você pega um fundo como, por exemplo, o JSRE 11, né? O JSRE 11, para quem quiser conhecer, ele é um fundo que tem tijolo e tem CRI na sua carteira. E é bastante dividido, assim, não é um ou outro CRI. É mais ou menos um fundo ali meio a meio, né? Tem uma representatividade boa dos dois segmentos. Às vezes um fundo, como por exemplo o HGBS, que ele possui majoritariamente a participação em ativos de tijolo, mas ele tem participações majoritárias em outros fundos imobiliários que normalmente são fundos monoimóveis, né? Em vez dele comprar uma participação no shopping center direto na matrícula do imóvel, ele compra uma parcela relevante do fundo imobiliário que é dono daquele shopping, por exemplo. Então você pode ter essas misturas, mas normalmente os fundos imobiliários eles são especializados em somente um tipo de ativo, ok? Então eles investem majoritariamente em ativos com laço imobiliário e, bom, basicamente é isso. Você tem uma previsibilidade alta dos rendimentos, esses rendimentos vêm dos cotistas, ou dos inquilinos e eles são distribuídos para os cotistas mensalmente, beleza? Então, vamos botar aqui distribuição, vamos botar aqui. Então, geração recorrente de caixa, beleza? Só para eu passar aqui rapidamente pelos outros tópicos da aula, vou ter que colocar tudo em azul aqui, que são os tópicos principais. A gente já passou aqui pelo que são FIIs, tipos de FIIs,
Qual é a função de um FII na carteira de investidor de longo prazo? Geração de caixa de um FII, aqui a gente vai falar mais sobre precificação das cotas, ok? Títulos públicos indexados à inflação, que é importante a gente saber para a gente entender os fundos imobiliários, juros futuros, prêmio de risco e incerteza de um fundo imobiliário, dividend yield dos FIIs versus prêmio do Tesouro IPCA longo, preço em relação ao valor patrimonial e um resumão aqui no final, beleza? Então, qual a função de um fundo imobiliário na carteira de um investidor de longo prazo? A função de um fundo imobiliário na carteira de investidor de longo prazo é gerar caixa recorrentemente. Os fundos imobiliários eles são obrigados por lei a distribuírem 95% da sua geração de caixa operacional para os cotistas. Então, tudo que o fundo gera de caixa, ele tem que distribuir para os cotistas por lei. Essa distribuição ela tem que ser semestral, mas via de regra ela acontece mensalmente. Virou praxe de mercado mensalmente os fundos imobiliários pagarem os proventos. Muita gente me pergunta assim, Fábio, eu comprei a cota de um FII esse mês e ainda não recebi o provento. O que eu faço? Normalmente, tá? A data X, que é a data onde você tem o direito a receber o provento daquele mês, ela acontece nos últimos dias do mês. Nos últimos dias do mês. Então, se você virou ali com a cota do dia 28 para o dia 29, do dia 29 para o 30, do 30 para o 31, do 31 para o dia 1º, enfim, vai variar de FII para FII, você vai receber o provento normalmente lá, data do pagamento, sendo o último dia da primeira quinzena do mês subsequente. Então, se você dormiu com a cota, né, nos últimos dias do mês anterior, você vai receber o provento referente aos aluguéis daquele mês no 15º dia, no último dia da primeira quinzena do próximo mês. Beleza? Fábio, como é que eu fico sabendo qual que foi a data X, né, que é a data a partir da qual eu deveria ter dormido com as cotas para receber o provento? Bom, é só você entrar no site do gestor do fundo imobiliário e procurar por informes de rendimentos. Lá vai ter, mensalmente, o fundo imobiliário ele divulga isso e a data X é a data a partir da qual você não tem mais o direito aos proventos, beleza? Então, se você comprou o fundo imobiliário no dia 5, por exemplo, provavelmente você não vai receber os proventos ali do dia 15, beleza? Mas isso não é tão importante, porque a geração de caixa, né? A gente tem o que a gente chama de princípio da indiferença dos proventos, tá? Todo mundo gosta de receber um dividendo na conta, né? Quem que não gosta de abrir a conta ali e ter aquela grana, aquela bolada pingando ali todo dia 15? Ou no caso das ações, de forma mais aleatória, mas também anualmente. No caso dos REITs, que são os veículos parecidos com fundos imobiliários lá nos Estados Unidos, que acontece normalmente trimestralmente, né? Quem que não gosta de abrir a conta ali do home broker e ver aquela bolada de dinheiro ali que veio dos proventos da sua renda passiva daquela carteira de ativos? No entanto, os proventos em si, eles são indiferentes. O provento, ele é mais uma consequência do que de fato a causa do seu enriquecimento. Porque para pensar, o que te gerou valor de um mês para o outro no fundo imobiliário? Foi o fundo possuir um ativo e esse ativo ser remunerado por um contrato de aluguel com o inquilino. Então o inquilino está pagando dinheiro para o fundo imobiliário para usar o aluguel daquela laje corporativa, daquele galpão logístico ou daquele shopping center. Então o provento subiu para o FII e ficou no caixa do FII. Esse processo que acontece diariamente, mensalmente, é o que gera valor para o cotista. Só que os fundos imobiliários eles têm que destinar esse dinheiro do caixa do fundo para o bolso do cotista. Então quando você recebe o provento, é importante a gente entender que esse provento por si só, ele não vem do céu, ele não cai do céu no seu colo. Ele veio porque o fundo tem um ativo que gera valor. Porque para pensar, se os fundos imobiliários não fossem obrigados a distribuir os proventos, eles poderiam reter todo o provento no caixa do fundo e comprar um outro imóvel ali mais para frente. E ir fazendo isso até o ponto que ele vai ter uma carteira muito maior, um patrimônio muito maior e o valor da cota muito maior, porque ele está retendo essa geração de valor. Então a geração de valor está nos aluguéis e não na distribuição. A distribuição ela é uma consequência, ela só existe porque os ativos estão sendo remunerados. Beleza? É importante isso. Isso aqui no caso das ações também é verdade.
Tanto que normalmente quando você tem um dividendo muito grande, você consegue ver isso claramente na data X, que é a data a partir da qual você não tem mais o direito do provento daquele mês, a cota do fundo imobiliário ela abre com um gap de baixo, né? É como se o valor do provento saísse da cota do fundo imobiliário, porque o dinheiro está saindo do patrimônio do fundo e está indo para o bolso dos cotistas que tinham a cota naquela data. Então, o provento por si só, ele não é o que a gente está buscando. A gente está buscando a geração de valor através dos aluguéis. Mas os proventos, o fato dos FIIs distribuírem, por lei obrigatoriamente, gera uma previsibilidade muito alta de caixa que vai ser interessante para você, né? Vai ser interessante para você no longo prazo, porque você vai querer usar aquela carteira que você acumulou patrimônio durante a sua vida toda para pagar o colégio do seu filho, para pagar uma viagem, para você comprar um carro melhor, para você viajar para onde você quiser, ficar no hotel que você quiser, viajar de executiva e tudo mais, você fazer o que você quiser com aquele dinheiro. Então é importante você ter uma carteira que ela permita e que um fator dela seja, né, uma característica, pelo menos de parte dela, seja essa recorrência alta de geração de caixa intermitente, beleza? Então por isso que os fundos imobiliários eles são tão importantes para o longo prazo, beleza? E muita gente me pergunta assim, Fábio, eu sou novo, eu tenho, sei lá, 20 anos, 25, 30 anos, eu ainda tenho muito tempo pela frente, faz sentido ter fundo imobiliário, né? Melhor eu comprar empresa de crescimento ou empresas que tenham potencial, né? As ações que cresçam muito mais no longo prazo? Eu gosto de falar o seguinte, não. Você tem que montar hoje. Presta atenção que isso aqui é importante, hein? Você tem que montar hoje uma carteira que você queira ter daqui 30, 40, 50, 60 anos, sei lá quando você vai se aposentar, né? Ou até antes disso. Por quê? Quando você está começando, né? Muitos de vocês eu sei que investem há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, mas quando você está no começo, os seus aportes mensais, a gente como pessoa física, a gente constrói a nossa carteira com aportes mensais, certo? O seu aporte mensal, todo mês, ele gera um valor relevante de aumento para sua carteira. Para mensal, seu primeiro aporte representava X. No segundo mês, ele representa, né, o primeiro mês é 100% da sua carteira, se você começou a carteira do zero. Segundo mês, ele vai representar metade da sua carteira. No terceiro mês, ele vai representar 30% da sua carteira. Isso só o seu novo aporte. Então, você consegue mudar a direção da sua carteira facilmente com os novos aportes. Agora, imagina, você está há 10 anos construindo um patrimônio e você, de repente, né, 10, 20, quanto mais tempo, pior, você define que você quer mudar a sua carteira de direção. Você vai ter que vender seus ativos, vai ter que reestruturar a sua carteira e você vai pagar um imposto muito alto sobre isso. A gente paga imposto em fundos imobiliários e em ações somente quando a gente vende. Se você não vender, você não paga imposto. Então, se você ficar girando os ativos da sua carteira, você vai ficar incorrendo em custos que não são necessariamente obrigatórios. Por isso que o ideal é você olhar hoje qual que é a carteira que eu quero ter quando eu for me aposentar, né? Quando eu tiver de fato conseguindo utilizar a renda passiva dessa carteira para fazer o que eu quiser a hora que eu quiser. Então você vai pensar nisso e você vai montar hoje essa carteira e os seus aportes vão sempre ir em direção a essa carteira que você definiu. Eu chamo isso de mapa da independência financeira. A primeira coisa que o investidor de longo prazo tem que fazer é sentar e desenhar a carteira dele para o longo prazo. Você vai desenhar quanto você quer ter de investimentos no Brasil, quanto você quer ter de investimentos no exterior, quanto você quer ter de ações, de FIIs, de REITs lá nos Estados Unidos, de ações nos Estados Unidos, quanto que você vai ter de ETF. Então você vai desenhar a sua carteira e todos os meses você vai atrás dessa carteira comprando 1, 2, 3, 4, 5 ativos diferentes, mas sempre indo naquela direção que você definiu como a que você quer ir para o longo prazo, beleza? Então, isso é muito importante. Então, pense lá na frente. Bom, lá na frente, quanto que eu gostaria de ter de FIIs? E você vai fazendo isso. E é óbvio que ao longo desse caminho, você pode ir corrigindo, indo mais para um lado, mais para o outro, diminuindo a porcentagem de FIIs, aumentando e assim por diante, né? Nossa carteira é uma jornada de longo prazo. Beleza? Então, ok. Esses aqui são os principais pontos que eu queria falar sobre isso. E, bom, basicamente a gente vai falar aqui sobre os FIIs de tijolo, tá? Na live de hoje. Os FIIs de tijolo, basicamente, os principais setores que a gente tem são lajes corporativas, a gente tem fundos, a gente tem galpões logísticos, e a gente tem
os shopping centers, tá? Esses são os principais fundos, né? Os principais segmentos dos fundos de tijolo são os fundos de laje corporativa, de galpão logístico e de shopping centers, beleza? Tem outros, Fábio, tem o FII de retail, de imóveis de varejo, tem fundos de agência bancária, tem vários outros tipos de fundos, tudo bem, mas a grande maioria dos grandes fundos, eles investem em um desses três segmentos, beleza? Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre a geração de caixa de um fundo imobiliário. Geração de caixa de um fundo imobiliário, basicamente, ela está associada a fator número 1, aluguéis vigentes, tá? E aqui no Brasil é muito comum a modalidade de aluguel que a gente chama de Triple Net Lease. O que é o Triple Net Lease? Triple Net Lease é um aluguel basicamente porteira fechada, né? O inquilino vai lá, ele aluga o imóvel, ele paga um valor X para o dono do imóvel e todos os custos e todas as despesas daquele imóvel são por conta do inquilino. Então, no caso de um prédio, normalmente, o condomínio do prédio é pago pelos moradores, né? Ou pelas empresas que utilizam as lajes comerciais ou as salas comerciais. Então toda a operação do imóvel, se ele precisa de operação, se é que ele precisa, ela é paga indiretamente pelo inquilino. Então o fundo imobiliário ele recebe de forma líquida o aluguel. Por exemplo, normalmente o IPTU dos imóveis ele é pago pelos inquilinos também. O seguro dos imóveis, em alguns casos o seguro é pago pelo fundo, em alguns casos o seguro é pago pelo inquilino, mas o seguro também é um valor tão baixo que acaba sendo irrelevante aqui nessa história. Mas normalmente o que isso quer dizer? Quer dizer que o fundo imobiliário ele recebe o valor líquido do aluguel, ele praticamente não tem despesa, né? Se a gente olhar aqui, eu vou baixar aqui para vocês, mostrar aqui rapidinho. Eu vou baixar aqui, que a gente vai até usar no final da live. Vou entrar aqui no site do KNRI, tá? Vou vir aqui em documentos. Vou vir aqui em documentos mais antigos. E vou baixar a DFP, tá? A demonstração financeira. Olha aqui as distribuições mensais, né? Você viu que estão por ali. Tipo de documento, peraí, deixa eu filtrar por aqui. Eu vou pegar informes periódicos, vai ter a DFP aqui, por aqui. Demonstrações financeiras, beleza. Então, dentro da demonstração financeira, se eu abrir uma DRE de um fundo imobiliário, demonstração de resultado do exercício, o que eu vou ter, né, aqui na DRE? Eu vou ter uma receita de aluguel, deixa eu aumentar aqui um pouquinho para ficar melhor para vocês verem. Vou pegar aqui 2019, tá? Então, eu vou ter uma receita de aluguel de 175 milhões. Aqui ele também está fazendo uma reavaliação a valor justo, tá? Uma reavaliação dos ativos, mas que não tem efeito caixa, então a gente desconsidera, isso aqui é irrelevante para o fundo imobiliário. A gente vai falar mais sobre isso aqui no final da live, beleza? Despesa com imóveis para renda, beleza? 5 milhões. 326 milhões de resultado líquido, tá? A gente tem que tirar os 155 aqui de reavaliação, porque isso aqui não tem efeito caixa. Mas se a gente for ver as despesas do fundo imobiliário, né? O que a gente tem de despesa? A gente tem a taxa de administração, que é paga para o administrador, beleza? Administração de aluguéis, então provavelmente alguma consultoria, alguma empresa que é terceirizada para administrar os aluguéis, os contratos. 1,5 milhão de consultoria, beleza? Auditoria e custódia, que é a despesa própria do fundo. Taxa de fiscalização da CVM também pequenininha aqui, que é, enfim, referente ao fundo. E outras despesas de 873 mil reais, né? 68 mil, 105 mil, 1,5 milhão. E a maior despesa aqui é a taxa de administração. Então, não existem despesas operacionais dos imóveis, a não ser da parte que está com vacância, que aí o fundo faz jus ao IPTU, o fundo vai fazer jus ao condomínio, vai fazer jus a todas aquelas despesas do imóvel que está vago. Ok? Mas como o KNRI é um fundo que tem uma vacância baixa, praticamente aqui, né, a despesa que ele está tendo com imóveis para renda está aqui de 5 milhões de reais, mais ou menos, provavelmente da parte de vacância, beleza? Então, o resultado, né, o lucro líquido do fundo imobiliário, ele vem direto para o FII. Então, se a gente tirar os 155 de reavaliação, a gente vai ter um resultado líquido aqui de mais ou menos uns 150 mil reais. No ano anterior, algo próximo, né? Se a gente tirar, mas aqui teria que fazer alguns ajustes, né? Mas vamos ver aqui na parte da geração de caixa. Deixa eu ver se eu acho aqui o fluxo de caixa.
Quando a gente vem no fluxo de caixa operacional, quanto que o fundo está gerando operacionalmente, a gente vê que aqui que basicamente é receita de aluguel, receita das LCIs, que é onde o fundo deixa o caixa investido. Deixa eu aumentar aqui um pouco. Vou pular essas receitas pequenininhas, mas vamos ver aqui o que são os custos, né? Pagamento de taxas de condomínios, aqui é da parte que está vaga, né, que o fundo vai ter que fazer jus, tributo referente ao IPTU dos imóveis que estão vagos, serviço de manutenção da parte também dos imóveis que estão vagos, taxa de administração que a gente já viu, taxa de auditoria e custódios, daqui é do fundo imobiliário, não tem como fazer, e despesas com consultoria 1.600.000. Bom, basicamente isso. Então, praticamente, o que sobra de caixa para o fundo é o aluguel que ele recebeu, né? Você vai tirar aqui algumas despesas e aí tá tudo certo. Então, a geração de caixa do FII vem praticamente dos aluguéis, ele não tem muita despesa. Fechado? Um amigo meu, o Vitor, falou: Fábio, eu tô assistindo o seu curso, cara. Eu contei quantas vezes você falou fechado em uma das aulas. Eu falei: fechado? Assistiu mesmo? Vambora. Então, aluguéis vigentes, basicamente, é como o fundo gera caixa, beleza? Segunda forma, né? Geração de caixa, a vacância. Vacância atual. Ou seja, você tem uma implicação de aumento, vacância atual, que gera uma expectativa, não, né? Gera uma probabilidade de resultados futuros. Por exemplo, não é porque um imóvel tá vago que ele tem valor zero. Né? Você tem uma expectativa daquele imóvel gerar renda no futuro e o valor do imóvel é a expectativa que a gente tem de gerar renda. Então, um fundo que tem uma vacância muito grande, ele vai ter uma expectativa, ele vai ter o seu valor mais associado aos recebíveis futuros. Tem alguns fundos, é muito difícil quando a gente pega um fundo multi, né? O que é um fundo multi? Fundo multi são os fundos de tijolo, né? Vamos estar aqui multi, que são multi-inquilinos, multi-regiões e imóveis, né? São fundos que têm muitos imóveis em muitas regiões alugados para vários inquilinos diferentes. Esses fundos, normalmente, você não tem uma vacância alta. Do nada, o fundo está com 100%, depois ele vai para, sei lá, 0%, né? Tá com 100% de vacância, vai para 0%. Não acontece isso, porque é muito pouco provável, o fundo é muito diversificado. Agora, a gente tem alguns fundos que possuem uma vacância alta, né? Por exemplo, né? O que a gente chama, deixa eu botar um parênteses aqui, né? De comprar vacância. Então, se você pegar fundos como, por exemplo, o Edifício Galeria, que é lá no Rio de Janeiro, se você for pegar o Torre Almirante, né? Se você for pegar até o FAMB, né? Tava com o rolo lá da caixa saindo do imóvel. Se você for pegar o XPCM, né, que é um fundo que é proprietário de um ativo lá em Macaé, que era alugado 100% para a Petrobras. Se você pega fundos monoimóveis, e principalmente se eles forem monoinquilinos, como era no caso aqui do Torre Almirante e do XP Macaé, que os dois eram alugados para a Petrobras e a Petrobras saiu, você viu a vacância aumentando de uma forma abrupta do dia para a noite. Tanto que se a gente puxar a cotação desses FIIs, deixa eu entrar aqui para mostrar para vocês. Vamos ver aqui. Ele não tá pegando tão antigo assim, né? Aqui no site que eu tô vendo. Mas tudo bem. Ele era um fundo que era alugado para Petrobras e aí, de repente, ele parou. A Petrobras decidiu sair, pagou a multa que tinha que pagar, o fundo ficou com a vacância alta e foi repondo. Um outro, né, o TBOF 11, até que foi vendido agora, né, o imóvel dele, ele também ficou com a vacância alta durante um bom tempo. Então a estratégia de comprar a vacância eu vou comprar esse prédio que tá sem inquilino nenhum, e aí o mercado bate pra caramba nas cotas, né? Deixa eu ver se eu acho aqui no TradingView as cotações. Aqui. Torre Almirante, né? Não sei porque ele não tá pegando. Deixa eu ver se ele pega
período maior. Pegando aqui de junho de 2018. Mas, cadê? 1.900 para 1.200, foi mais ou menos aqui, ó, em março de 2008, né? O fundo ele saiu de R$2.000 por cota para R$1.200 por cota, porque a Petrobras saiu, aí pagou o aluguel, enfim. E eles estão tentando repor ainda a vacância. Vamos ver aqui o XPCM, que é um caso parecido. Mesma coisa, né? A Petrobras saiu aqui em maio de 2019, as cotas despencaram. Aí depois voltou, depois despencou de novo aqui, né? Em março de 2020. Mas enfim, é um fundo que teve uma vacância alta, inesperada de uma vez. E aí você corre o risco também, né? Uma coisa que é importante é você... Quando o imóvel ele tem uma vacância muito alta, não existe nenhuma garantia de que... Opa, peraí. Não existe nenhuma garantia de que essa vacância vai ser reposta de forma fácil, né? Mesma coisa você pensar o seguinte, Fábio, eu construí um hotel no meio de um deserto, no meio do nada, que não tem nada e ninguém tem interesse nenhum de ir para lá. É um caso extremo, obviamente. Quanto que vale esse hotel? O hotel não tem nenhuma capacidade de geração de caixa e ainda tem um monte de despesa para pagar funcionário para estar lá, energia e tudo mais. Às vezes não vale nada, né? Você só fez uma má alocação de capital, né, a quem construiu aquele imóvel e pronto, é isso, né? Basicamente é isso. Então isso seria um caso extremo, né? Então não é porque o imóvel existe que ele vai conseguir ficar 100% locado 100% do tempo, ou se o único inquilino dele saiu, como vai ser a reposição dessa vacância? Vai repor de forma rápida? Vai repor de forma lenta? Né? Se ela repor de forma rápida, se o imóvel for muito bom, provavelmente a reposição acontece de forma rápida e às vezes o mercado nem bate tanto assim na cota. Então, se a reposição for mais difícil, você pode ter uma correção, vamos colocar assim, para a nova realidade de forma mais abrupta. Então, a geração de caixa de FII está atrelado aos aluguéis vigentes, a vacância atual, que gera uma probabilidade de resultados futuros. Terceiro ponto aqui, correção do IPCA / IGPM, certo? Porque os contratos são alugados com correção anual pelo IPCA ou pelo IGPM. E incerteza futura. Quarto fator aqui é incerteza futura, que tem a ver com renovações dos contratos, aumento de vacância, novos preços praticados naquela região para aquele tipo de imóvel. Então, não é porque o fundo ele tem vários contratos vigentes hoje que lá no futuro ele vai ter esses contratos ou que ele vai conseguir renovar esses contratos. Você consegue ver os contratos nos informes semestrais e anuais, nas demonstrações financeiras de resultado e muitas vezes na carta mensal que os gestores fazem para cada um dos ativos. Você consegue ver a composição, né, de quando que vencem os contratos. Mas você tem uma incerteza futura. A incerteza futura ela pode ser tanto para o bem quanto para o mal, né? Às vezes, quando o gestor ele vai renovar os contratos, ele pode fazer uma renegociação e subir o preço do aluguel, porque agora é a nova realidade daquela região. Ou simplesmente os aluguéis abaixarem. Então a incerteza futura, na grande maioria das vezes, está atrelado à dinâmica do setor imobiliário daqueles ativos que compõem a carteira do fundo, beleza? Então a geração de caixa dos FIIs basicamente são divididas nesses 4 grandes grupos, beleza? E se você for parar para pensar, né? Para pensar o seguinte: a gente tem normalmente uma alta previsibilidade dos aluguéis vigentes, principalmente para os fundos que são multi. Por quê, Fábio? Porque eu não vou ter vacância abrupta, não vou ter nenhum contrato que vai ser mudado de forma abrupta, porque são vários inquilinos em várias regiões, em vários imóveis que o fundo tem. Então você não vai ter alterações muito fortes da geração de renda passiva daqueles ativos, né? Você pode até ter um aumento de vacância que vai acontecendo de forma lenta ao longo do tempo, ou uma redução de vacância. Mas você não vai ter nenhum reajuste brutal, você não vai ter nenhum tipo de oscilação drástica e bruta da renda passiva. Enfim, você tem fundos que são bastante diversificados em várias regiões, para inquilinos razoavelmente pulverizados, né? Nenhum risco de inquilino específico. E esses contratos, né? Esses proventos que eu estou recebendo, eles são reajustados pelo IPCA. Isso tem cheiro de quê? Isso parece com que tipo de ativo de renda fixa? Com os títulos públicos indexados à inflação. Então, quando a gente pega um fundo como o Tesouro, vamos botar aqui, ó, Tesouro Direto Taxas.
abrir aqui para vocês. Quando a gente pega os títulos públicos, né, que a gente tem disponível, olha, eu tenho a opção de investir hoje em um Tesouro IPCA+, lá de 2045, né, ou seja, eu estou gravando em 2020 essa aula, 30, 45, daqui 25 anos, onde eu vou receber semestralmente, né, não vou pegar aqui com juros semestrais 2055, tá? Eu vou receber juros semestrais de 4,28% ao ano, certo? Vou receber de 4,28% ao ano. Vamos supor, se eu investir R$500 mil, eu vou receber 4,28% ao ano, mais IPCA de forma semestral, né? Como se esses proventos, esse rendimento aqui fosse quebrado em dois. Se eu for para 2040, vai estar lá 4,06, 2030, 3,38 e assim por diante, beleza? Então, para pensar o seguinte, eu tenho a opção de investir em um tesouro IPCA+, ou eu tenho a opção de investir em um... Deixa eu aumentar aqui. Ou eu tenho a opção de investir em um fundo imobiliário que vai me dar uma certa previsibilidade ali de provento, com um risco maior associado, a gente já vai falar sobre isso, mas que via de regra eu tenho uma certa previsibilidade dos proventos, esses proventos são reajustados pela inflação, no longuíssimo prazo eu tenho os imóveis também que estão ali dentro tendendo a se valorizar pela inflação, então eu posso esperar que o meu resultado de um fundo imobiliário seja inflação mais um percentual. E para investir no FII, eu vou querer ter um retorno, pelo menos um retorno esperado, maior do que um título público, porque o título público eu não tenho risco nenhum. No pior das hipóteses, o governo vai lá, imprime dinheiro e me paga o valor, né? Ou, sei lá, pode até dar um calote e tudo mais, nenhum ativo é livre de risco, né? Nem título público norte-americano, mas olhando para Brasil, eu tenho a opção de emprestar dinheiro para o governo a IPCA mais 4,28 ou investir num fundo imobiliário que vai me dar uma rentabilidade que tem essa cara, tem esse jeitão de IPCA mais uma rentabilidade, né? Ou IGPM mais uma rentabilidade, que é um outro indicador de inflação, por causa dos reajustes dos contratos. Então, o mercado ele está o tempo inteiro olhando para os títulos públicos, para as taxas dos títulos públicos, e está o tempo inteiro olhando também para a precificação dos fundos imobiliários. Então, o tempo inteiro o mercado, a gente teria que fazer uma aula só sobre isso, tá? Sobre precificação de títulos públicos. Mas o mercado está o tempo inteiro olhando para quanto que o título público está pagando e quanto que está sendo negociada a cota do fundo imobiliário. De forma que a cota do fundo imobiliário, já adiantando o que a gente vai falar aqui para frente da aula, ela sempre vai me dar um retorno esperado maior do que o título público. Eu tenho mais risco associado a esse investimento do que um título público que me dá cravado esse rendimento. No entanto, é importante de destacar o seguinte, tá? Os juros, os títulos públicos indexados à inflação, eles são diariamente negociados pelo mercado em uma bolsa de valores específica para fundos imobiliários. O Tesouro Direto, né, vamos falar um pouquinho, é importante entender isso aqui, tá, pessoal? O Tesouro Direto, ele é só um canal, tá? O Tesouro Direto, ele é um canal do investidor pessoa física com o Tesouro Nacional, que é quem emite os títulos, e o Tesouro Nacional ele simplesmente oferece para a pessoa física ela comprar os títulos públicos no mesmo valor, nos mesmos valores que estão sendo praticados pelo mercado dos investidores institucionais. O que são os investidores institucionais, Fábio? São os fundos de pensão, são os fundos de investimento, de renda fixa, são as tesourarias dos bancos, são os grandes investidores que negociam grandes volumes. Esses investidores, eles negociam os títulos públicos em plataformas eletrônicas, como por exemplo o CETIP Trader, que tem uma opção como se fosse uma bolsa de valores lá para cada um dos títulos. Tem como você, dentro dessa plataforma, pedir uma cotação para alguém que usa a plataforma de um determinado ativo. Você pode fechar eletronicamente direto as transações por lá, entre os títulos. Normalmente a gente ainda tem os leilões que as corretoras organizam diariamente. Várias corretoras do mercado organizam leilões de manhã e de tarde para os investidores institucionais negociarem esses títulos entre si, mas normalmente os lotes são negociados de 10 em 10 mil. Beleza? Então, quando o institucional está negociando um lote de Tesouro IPCA mais 2045, ele está negociando 10 mil vezes isso daqui, ele está negociando 12 milhões de reais. Beleza? Então os volumes são muito grandes, são transacionados muito grandes, e o que o Tesouro Direto faz olha, pessoa física, eu vou te oferecer a mesma taxa que eles estão negociando esses títulos, tá? Os títulos Tesouro IPCA+, eles pagam um cupom semestral, ok?
indexado pela inflação e dependendo do valor que se pague hoje no título, você tem uma taxa diferente para cada um dos dias. Então, quando a volatilidade está muito grande na negociação desses títulos no mercado secundário, que a gente chama, o Tesouro ele inclusive fecha, você não consegue comprar títulos porque a volatilidade está muito alta e você não vai conseguir, eles não vão conseguir te passar um valor justo. Tá, Fábio, como é que eu invisto em títulos através do Tesouro Direto? Você tem que investir através de alguma corretora. Então, você abre conta na corretora, do mesmo jeito você vai acessar a bolsa, a corretora vai deixar você acessar o Tesouro Direto, e aí você vai fazer as compras direto com o Tesouro, beleza? Então, os títulos Tesouro IPCA+, eles são negociados diariamente. Se eu tivesse aberto essa tabela aqui há um mês atrás, vocês iam ver que essas taxas estavam tudo aqui abaixo de 2%. E agora o mercado está negociando os títulos a 4% ao ano, beleza? E aí daqui um mês, um ano, essas taxas vão ser diferentes, beleza? A gente tem também, voltando aqui para os nossos slides, a gente tem aqui também o seguinte, beleza, títulos públicos indexados à inflação. A gente tem também os contratos de juros futuros, que são contratos de juros negociados na Bolsa de Valores. Então a Bolsa de Valores possui contratos, inclusive a maior liquidez da Bolsa não está em ações e nem em fundos imobiliários, está nos contratos futuros, principalmente nos contratos de juros. Os contratos de juros negociam bilhões por dia na Bolsa. E basicamente é uma forma de você comprar juros futuro ou vender juros futuro. Os juros futuro nada mais são do que quanto que o mercado está esperando de juros lá na frente, tá? No caso dos juros futuros são contratos de DI, né, de juros DI futuro, que o mercado espera que vai estar o DI daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 30 anos, enfim, em algum momento no futuro, beleza? Então se eu entrar aqui, vamos entrar aqui, ó, DI1F25, né? É um contrato de juros futuro onde o mercado ele está negociando, onde o mercado está negociando os juros em janeiro de 2025. Então, nesse momento, o mercado ele está negociando, ele acredita que os juros, né, básicos da economia, os juros de um dia, que é o DI, ele vai estar em 6,65% ao ano, né? Que a gente pode extrapolar aqui para a Selic. Então o mercado ele está estabelecendo que lá em janeiro de 2025 a Selic vai estar em 6,65% ao ano, mais ou menos. E diariamente, né, se eu pegar aqui dos últimos 2 anos, o mercado ele oscila bastante. Ó, lá em dezembro de 2018, o mercado estava achando que a Selic lá em janeiro de 2020 ia ser 10%. E aí chegou a baixar, deixa eu dar um zoom aqui nesse gráfico. Vou pegar aqui no TradingView, né? Até melhor ver por aqui. Então, DI1F25. E aí, se eu botar aqui 2030, vai ser o juros de 2030 e assim por diante. Né? F é o mês, de janeiro, 25 é o ano. Beleza? Deixa eu ver se ele vai pegar aqui. Aqui, DI1F25. Ele não vai ter. Aqui DI1F. Vamos pegar aqui 2025. Então o mercado ele negocia diariamente. Conforme as expectativas vão subindo, vão caindo, esses juros ele vai oscilando. Por exemplo, lá em 2011, o mercado negociava ali em 12% ao ano. Aí baixou em 2013 para 9%. É quanto que o mercado está achando que vai ser de juros lá em 2025. Aqui em 2016, com o impeachment, o Temer entrando no poder e tudo mais, aquela incerteza gigantesca, foi para 16% ao ano. E aí foi baixando até hoje, algo próximo ao momento que eu gravo essa aula, de 6,6% ao ano, né? Quase 7%. Então, diariamente o mercado está estimando quais que vão ser os juros futuros. E por que é importante entender isso daqui? Para você entender a dinâmica das ações e dos fundos imobiliários agora. Porque o mercado ele não quer saber quanto que está a Selic, quanto que o Copom definiu a Selic. É óbvio que conforme o Copom vai indo numa direção de Selic ou de outra, o DI futuro vai indo em uma direção ou em outra. Mas não precisa ser esperado que o Copom abaixe ou suba uma taxa. Diariamente o mercado está arbitrando qual que é a taxa que ele acha que vai ser lá em 2025, lá na frente. Por que eu peguei 2025? Porque tem um histórico legal. Eu posso pegar aqui 2030, por exemplo, para saber qual que é a taxa de juros lá de longo prazo, mas
né, que o mercado está arbitrando, mas eu só vou ter aqui de 2016 para cá, que é quando esse contrato começou a ser negociado. Então está em 8,36. Então, quando o mercado olha para os fundos imobiliários e ele olha para os títulos públicos, ele está olhando, olha, eu espero que os juros lá no futuro estejam em 8%. Então, para eu investir em qualquer outro ativo, né, inclusive nos títulos públicos, eu vou querer um título que faça referência a esses juros futuros. Fábio, o que define os juros futuros? Diariamente os juros futuros eles sobem e descem por expectativa do mercado de quanto que vão ser de fato, de qual vai ser de fato o Copom, os juros que o Copom vai decidir lá na frente, né, da Selic, expectativa de crescimento de PIB ou não, expectativas macroeconômicas de uma forma geral, dólar, né, o câmbio de uma forma geral do Brasil com as outras moedas, eleição presidencial, tudo de expectativa vai estar refletido aqui no DI futuro. E aí, os ativos hoje vão estar precificados com base nessa expectativa futura. Beleza? Então é importante entender esse conceito para entender como que os fundos são negociados. De qualquer forma, a gente tem os títulos públicos, né? Como se o título público ele está refletindo para a gente. Vamos lá, importante, hein? Fábio, tô boiando. Não tem problema. Pode boiar porque o primeiro passo para entender é você não entender. Beleza? Mas o que eu quero que vocês entendam disso de day futuro e tudo mais é o seguinte. O mercado tá o tempo inteiro definindo qual que é a taxa livre de risco de longo prazo, que é a taxa que o Tesouro IPCA paga, né, acima da inflação. Se você quiser a Selic, beleza, tem Selic até 2025, mas a Selic ela é pós-fixada. Eu não sei qual vai ser a Selic até 2025, mas eu sei que se eu comprar um Tesouro IPCA 2055 e levar até o vencimento, eu vou receber IPCA mais 4,28% ao ano. Então, todos os ativos, as ações, né, todos os modelos de precificação de ativos, eles usam a taxa livre de risco acima da inflação de longo prazo, que é a taxa dos títulos IPCA mais longos, 2040, 2050. Beleza? Então o fundo imobiliário ele vai oferecer um prêmio maior do que isso. Só para vocês terem uma ideia, né? Existe, tá? Os títulos públicos, vou voltar aqui. Os títulos públicos indexados à inflação, eles têm um índice, né? A Ambima divulga um índice que chama IMA, que é o índice que é composto pelos títulos indexados à inflação. A gente tem o IMA-B, né? Que é o índice que é das NTN-Bs, dos títulos que são indexados à inflação, que possuem vencimento, né, maior do que 5 anos, total, ou menor do que 5 anos. Para a gente aqui, a gente vai pegar como exemplo do gráfico que eu montei, deixa eu botar aqui na outra janela, o índice que a gente chama de IMA-B5+, tá? O índice IMA-B5+, ele mostra pra gente uma composição de uma carteira teórica de títulos públicos indexados à inflação, beleza? Títulos públicos indexados à inflação com vencimento superior a 5 anos. Então esse índice ele vai pegar uma cesta de títulos públicos com vencimento com mais de 5 anos e que são indexados ao IPCA, beleza? E eu fiz esse gráfico aqui, deixa eu ver se vocês conseguem ver. Eu queria dar um zoom aqui sem perder as informações, beleza? Então aqui a gente tem esse índice em preto, imagina uma cesta de títulos públicos, de fato o valor do preço unitário de cada um deles sendo negociados no mercado. E em azul eu tenho plotado aqui o DI de um dia de 2024. Reparem que conforme o DI caiu, né, ou seja, os juros futuros, ele saiu lá de, que a gente está olhando aqui no eixo da esquerda, saiu lá de quase 17% ao ano em 2015, 2016, com o impeachment da Dilma, para hoje algo próximo ali de 5,5%. Conforme a gente tem os juros fechando, que a gente chama, ou seja, os juros futuros caindo, a gente tem uma valorização dos títulos de longo prazo e esses títulos pagando taxas menores, né? O valor da taxa que o título paga, ele é inversamente proporcional à valorização do título, ok? Então, o DI futuro, os juros futuros, precificam todos os ativos, inclusive os títulos públicos, com uma relação inversa. Quanto menor os juros futuros, menor são os juros esperados no futuro, então menor os juros dos títulos públicos
que me trazem retornos futuros longos, né, dos IPCAs longos, e quanto menor esses juros, maior é o preço unitário, beleza? Então isso daqui é a dinâmica de precificação do DI futuro e dos ativos dos títulos públicos de longo prazo, beleza? Vamos lá aqui. Beleza. E aí, quando eu vou investir em um título, em um fundo imobiliário, eu vou querer o quê? Eu vou querer um prêmio de risco, né? Se eu estou olhando aqui de novo para minha tela, e eu estou vendo um título indexado ao IPCA me pagando 4,28% ao ano mais inflação, eu vou querer que o fundo imobiliário me pague mais do que isso, pelo menos para eu correr o risco imobiliário, certo? E o risco das incertezas que a gente mencionou anteriormente. Então, deixa eu ver se eu consigo botar aqui. Como que a gente pode ver essa relação? Né? Como é que a gente pode ver essa relação? A gente pode ver da seguinte forma. Eu tenho, vou botar bem grande aqui. Eu tenho aqui o dividend yield potencial do fundo imobiliário, que está relacionado com todas as variáveis futuras, beleza? Mais o dividend yield ajustado, vou botar um Azinho, tá? Um Azinho ajustado atual, beleza? Então vamos botar assim, ajuste atual. Deixa eu ver se eu consigo diminuir. Beleza. Igual. Então, beleza, qual que é o yield que esse FII vai me pagar, né? Ou seja, quanto que eu vou receber de proventos caso eu invista nesse FII? Bom, eu vou querer receber pelo menos, tá? Pelo menos o prêmio, né? Ou seja, os juros do tesouro IPCA mais longo. Eu quero receber pelo menos os juros do título público mais um prêmio de risco. Prêmio de risco por estar investindo em fundos imobiliários, certo? E o prêmio de risco, ele aqui basicamente vai ser o fator 1 mais o fator 2 mais o fator 3 mais o fator 4 que a gente viu anteriormente. Fábio, o que é esse fator 1, 2 e 3? 1, 2, 3 e 4 que a gente já viu? É exatamente a parte dos aluguéis vigentes, né, da vacância atual, beleza? Correção do IPCA do IGPM, incerteza futura da renovação dos contratos, do aumento de vacância, dos novos preços, né? Então eu tenho uma incerteza maior e eu vou querer, pelo menos, para investir no fundo imobiliário, eu vou querer, Fábio, e mercado de uma forma geral. No mercado não tem idiota, né? Tem idiota também, mas a grande maioria das pessoas, dos agentes que estão no mercado não são idiotas. Então, a gente tem, para você investir no fundo imobiliário, eu vou querer pelo menos os juros do Tesouro IPCA mais longo, mais um prêmio de risco, beleza? Associado a todos os riscos dos fundos imobiliários. Historicamente, a gente já vai ver isso, esse prêmio, ele fica entre 20% e 70% das taxas do Tesouro IPCA. Como assim, Fábio? Se o Tesouro IPCA mais está me pagando... Se o Tesouro IPCA mais está me pagando 10% mais IPCA, eu vou receber entre 20% e 70% a mais do que essa taxa. Ou seja, eu vou receber 12% ou 17%, ok? Mas vocês já vão entender na prática isso daqui certinho quando eu abrir aqui os gráficos. Beleza? E o que é o dividend yield ajustado anual? Quando eu falo dividend yield ajustado, é ajustado por não recorrentes. Né? O que é esse ajuste? O ajuste é ajustado por não recorrentes, ajustado pela retenção, né? Lembrando que o fundo imobiliário ele não distribui 100%, ele distribui 5%, então pode ser que esteja ficando ainda um caixa dentro do fundo. Quando eu falo dividend yield ajustado atual, é quanto que aquele fundo imobiliário está me gerando de resultado ao ano, beleza? Em relação ao valor da cota que a gente está pagando. Então não é porque quando você olha só o dividend yield puro, pode ter uma distribuição não recorrente ali no meio, pode ter uma amortização ali no meio. Então você tem que ver quanto que o fundo está gerando de caixa,
de fato, no mês, e aí você vai extrapolar isso para os 12 meses para saber qual que é o yield justo. Na grande maioria das vezes, a gente pode extrapolar para o dividend yield que você vê ali normalmente, não tem muito problema. Mas saiba que esse ajuste é preciso. Então, quando a gente fala, por exemplo, do KNRI que a gente estava vendo anteriormente, o que seria o yield dele, né, aqui no caso? Seria quanto que ele gerou de caixa, menos as despesas, e basicamente é isso daqui, né? Seria isso daqui dividido pelo valor de mercado do fundo. Beleza? No momento que você está olhando e analisando. Mas, a grosso modo, a gente pode aproximar isso para o dividend yield. Se você não tiver nenhum não recorrente, o dividend yield ajustado vai ser basicamente o dividend yield que você está vendo ali. Pera aí, deixa eu achar aqui o meu pente, beleza? E o dividend yield potencial, ele está relacionado aqui com a geração futura. Então, tem um potencial, muitas vezes, de ter os imóveis alugados a um preço maior. Então, geração potencial futura que não existe hoje. Então, eu posso ter aluguéis mais caros. Posso ter redução de vacância, né? Que mais que eu posso ter? Basicamente vai ser isso, né? Que vai impactar direto aqui o dividend yield potencial. Então, eu tenho essas duas parcelas, certo? Que se um fundo não tem vacância, você não vai ter isso daqui. E se o fundo só tem vacância, você não vai ter isso daqui. E se o fundo tem uma vacância, vai ter proporcionalmente isso. Mas, para a gente entender, né, como que funciona, basicamente essa daqui é a equação. Eu vou sempre querer que o fundo imobiliário me pague um yield maior do que um título público longo, porque a precificação desses dois ativos ela é muito parecida, mas, né, além do título público longo, eu quero mais um prêmio de risco por estar investindo nos fundos imobiliários. Beleza? Então, eu fiz aqui alguns gráficos para a gente dar uma olhadinha nisso. Beleza? Por exemplo, deixa eu ver aqui. Esse daqui é o gráfico dos juros, né, diariamente aqui. Não queria tirar tanto o zoom aqui, porque senão... Mas vamos entender aqui. Em azul, eu tenho aqui no caso para o KNRI11, isso daqui é um gráfico do KNRI11. Lembrando que lá no grupo do Telegram a gente vai colocar um resumão para vocês com todos esses gráficos, beleza? É só procurar lá o canal do Holder Telegram. Amigos do Holder é o nome do nosso canal lá, vou disponibilizar para vocês, beleza? Então, a gente tem aqui o seguinte... Diariamente, eu tenho o dividend yield do KNRI11, dividend yield grosseiro pela a distribuição dos últimos 12 meses dividido pela cotação daquela data. Então, desde 2012 até 2020, tem o dividend yield aqui saindo algo próximo de 6%, depois caindo para 4%, depois subindo para 11% e depois caindo até agora para 5% ao ano, beleza? Quando eu olho para a taxa, né, do título público, aqui eu peguei o Tesouro IPCA mais 2035, beleza? Porque eu precisava de um período longo, precisava de um título que estava negociando já há muito tempo, então peguei Tesouro IPCA mais 2035. E reparem que durante todo esse prazo, o KNRI, ele pagou, em qualquer momento que você estava investindo, uma taxa superior. Você estava investindo com o dividend yield, recebendo um dividend yield maior do que a taxa do título público, por estar correndo mais risco do que um título público. E esse gráfico verde aqui embaixo, ele está me mostrando a diferença da curva azul para a curva em preto, beleza? E aí já foi maior, né? Se eu pegar aqui, Fábio, em 2014, 15, o KNRI estava pagando, deixa eu diminuir minha câmera aqui, o KNRI estava pagando quase 11% ao ano e o Tesouro IPCA+, estava pagando 6% ao ano. Normalmente, né, e nessa época aqui o KNRI ele distribuía bastante caixa, mais caixa do que ele gerava, né? Porque isso é possível, porque o fundo pode distribuir um pouco da captação através de reavaliação dos imóveis. Então, se eu fizesse o dividend yield ajustado, aqui provavelmente não teria uma distorção tão grande, tá? Mas mesmo assim seria provavelmente o período onde a gente tinha a maior diferença. Fábio, eu devo investir em fundos imobiliários só quando eu tenho um descolamento muito grande de um para o outro? Eu diria que não, porque isso daqui não é um bom proxy de tomada de decisão de qual momento você deveria ou não investir em fundos imobiliários. Por exemplo, no momento que eu estou gravando essa aula, o KNRI está pagando um dividend yield de 5% ao ano, ou seja, inflação mais 5% ao ano, e o Tesouro IPCA mais 2035 está pagando 4 ponto alguma coisinha, né? A gente viu ali 4,3% mais ou menos. Então você está recebendo praticamente 1% a mais, né? Aqui embaixo, ó, 1% a mais. E lembrando que os proventos dos fundos imobiliários eles são isentos de imposto, certo?
você não vai pagar nada de imposto, os dividendos não são tributados nos fundos imobiliários e, além disso, então você está recebendo, além disso, você tem na pessoa física, né, um imposto que começa em 22,5% e depois cai para 15% depois de 2 anos sobre os juros dos títulos públicos. Então o rendimento real do título público, de longo prazo, a gente pode dizer que é 15% menor do que isso daqui, por causa do imposto que você paga sobre os juros que estão sendo pagos. Então vai cair aqui para mais ou menos uns 3% ao ano, algo próximo disso, 3 pontos alguma coisa. Então, você vai ter um rendimento que te dá um prêmio acima do Tesouro IPCA pelo risco que você está correndo. E por que eu peguei o KNRI? Porque ele é um fundo antigo, tem histórico, né, para a gente comparar. Ele é um fundo que tem muitos imóveis em várias regiões, ele tem logística e lajes corporativas. Mas eu trouxe aqui alguns outros exemplos, né, como por exemplo o HGLG11. Que é um fundo só de logística, o mesmo gráfico, o mesmo ativo, tá? Dei um zoom aqui, tá cortando ali, mas basicamente é isso, comparando o yield dele lá desde 2012 até agora em 2020 e a diferença do yield dele com o yield do Tesouro IPCA mais 2035. O outro fato também aqui é o seguinte, a gente está olhando, em tese, o correto seria hoje olhar para um título um pouco mais longo, né? Mas enfim, então a gente tem momentos que ele estava pagando mais, momentos que ele estava pagando menos do que os títulos públicos. Beleza? Um prêmio relativamente maior ou relativamente menor. Mas para pensar o seguinte, proporcionalmente, né, em percentual, a gente tem um juros hoje muito menor. Então 1% de prêmio hoje é muito maior proporcionalmente, né, do que 1% de prêmio quando o título público estava pagando 6% ao ano. Né? Então a gente tem que olhar isso proporcionalmente também, conforme no próximo gráfico, nos próximos que eu vou mostrar para vocês. Mas trouxe aqui outros FIIs antigos, multi, né? HGBS, que é de lajes corporativas, ou de lajes corporativas de shopping centers, né? A gente vê que também que sempre existe esse gap de prêmio, né, do fundo imobiliário para o título público. Vamos pegar aqui o próximo. HGRE, que é de lajes corporativas, também a mesma coisa, o mesmo comportamento geral, sempre pagando um prêmio sobre os títulos públicos longos, beleza? E eu fiz também esse gráfico aqui, que são esses gráficos, só que de uma outra forma, com um pouquinho mais de informação. Então aqui a gente tem o KNRI, o gráfico de cima é exatamente o mesmo, beleza? Só que a barrinha que eu estou mostrando aqui para vocês, então aqui em azul o yield do KNRI, em preto, os juros do Tesouro IPCA 2035, só que em verde eu coloquei o azul dividido pelo preto, ou seja, o delta proporcional, tá? Não numericamente. Nos gráficos anteriores, eu estava mostrando para vocês... simplesmente a linha azul menos a linha preta, ou seja, exatamente a diferença entre as duas. Nesse gráfico aqui de agora, eu estou mostrando a linha azul, o valor da linha azul, dividido pela linha preta menos 1, ou seja, percentualmente quanto a mais dos títulos públicos o fundo imobiliário está pagando. Então aqui, né, em meados de 2015, estava pagando praticamente 100% a mais, o dobro de juros do que os títulos públicos. Agora está pagando ali mais ou menos uns 20% a mais do que os títulos públicos. Então essa diferença historicamente costuma oscilar entre 20% a mais, né, quando os juros estão baixos, quando os juros sobem, essa diferença aumenta ali para mais ou menos uns 70%, 80% a mais do que os títulos públicos. Mas isso não necessariamente é um bom proxy de tomada de decisão, porque por exemplo, né, lá em 2010, o KNRI estava pagando mais ou menos o mesmo, ele estava dando um delta, né, de mais ou menos uns 20% a mais. Né, mais ou menos o mesmo tanto que hoje, né? A diferença daqui para cá, proporcionalmente, era praticamente a mesma, né? Lá em 2010 para a diferença de agora. E investir lá em 2010, aqui embaixo a gente tem a cotação ajustada pelos proventos, né? O retorno total do investimento desse FII. Então lá em 2010 as cotas proporcionalmente estavam sendo negociadas a R$40, se a gente ajustar pelos dividendos. E você teve uma performance muito boa, mesmo estando no momento que o spread de um para o outro era muito baixo. Investir aqui também foi muito bom em FIIs, foi muito bom também. Né? Você comprou aqui e você teve uma valorização maior, mas não existe essa relação direta de comprar só quando tiver com um gap muito grande. Um outro problema também aqui é o seguinte, você não sabe, vai que daqui para frente vai ser diferente, né? Daqui para frente nunca mais o fundo imobiliário vai oferecer um spread tão grande em relação aos títulos públicos como foi no passado. E aí você vai deixar de investir em FIIs por causa disso?
né? Você não deveria deixar de investir em FIIs por causa disso. Beleza? Então entender essa dinâmica é importante para você conseguir investir com tranquilidade nos fundos imobiliários, sabendo que você está recebendo um retorno justo sobre esse investimento. O mesmo gráfico aqui, peraí, deixa eu pegar aqui. Vou mostrar esse mesmo gráfico aqui de novo para os outros fundos imobiliários. Então, o KNRI, agora a gente está vendo aqui o HGLG, certo? Então, o gráfico de cima, mesma coisa, só que a barrinha preta agora eu estou vendo a linha azul, que é o yield do HGLG dividido pela linha preta, que é a taxa do título público 2045. Mesma dinâmica, né? Ali em 2015 e 2016 a gente teve um gap maior e agora a gente tem um gap menor, né? Proporcionalmente. Mas lá atrás esse gap também já foi pequenininho, né? Já teve um gap pequenininho ali no final de 2013 e não tinha uma diferença tão grande dos dois, igual a gente tem hoje, né? Aqui, ó, bem pequenininha a diferença. E o retorno ainda assim foi muito grande durante todo esse período. Vamos pegar aqui os outros FIIs. A gente tem aqui esse daqui é o KNRI, a gente já viu. Vamos pegar aqui o HGBS11, que é de shoppings. Eu peguei esses, pessoal, porque os outros fundos de shopping, se eu pegar XPML, o VISC, você não tem um histórico grande, então não dá para mostrar essa relação, tá? O ideal aqui é só para vocês entenderem essa relação. Então a mesma coisa, ele teve até um spread um pouco mais constante ali, né? Durante todo esse período. E um spread maior, né? Se você for ver, aqui no final de 2019 o spread foi bem grande, né? E se você tomasse a decisão de comprar o FII ali só por causa disso, teve uma desvalorização bem grande aqui depois, principalmente pelas dificuldades e do risco específico, né, dos fundos imobiliários de shopping que ficaram fechados durante a pandemia, que não estão gerando receita, que tem um futuro incerto relacionado às suas operações, principalmente durante todo esse período fechado de recessão. Então, assim, dá uma descorrelacionada, né? A correlação não é tão perfeita assim. Então, talvez aqui no caso desse momento atual dos FIIs de shopping, o que esteja pesando mais seja essa parte aqui do dividend yield potencial daqui para frente, porque hoje a maioria dos fundos de shopping não estão pagando quase nada. Então, o valor da cota está muito mais associado ao potencial futuro. Beleza? Então, a gente ainda tem aqui alguns gráficos antes da gente fechar as aulas, mas para essa parte aqui, eu queria que vocês entendessem que os fundos imobiliários, eles oferecem um retorno maior do que um prêmio maior de risco, que é essa diferença da linha azul para a linha preta, associado ao risco que você tem de investir nos FIIs, mas esse gap ele é ainda um pouquinho maior, porque efetivamente de forma líquida para o cotista, no caso do FII a gente não tem imposto, e no caso do título público tem imposto, beleza? Na alíquota regressiva de tributação de renda fixa. Beleza, deixa eu ver aqui o que mais está aqui nas minhas informações. Ainda bem que essa live aqui está saindo gravada, porque senão ela ia demorar 3 horas. Normalmente a live, quando ela é ao vivo, ela demora um pouquinho mais. Eu estou sempre olhando o chat. Então, que bom que a gente está fazendo dessa forma. Beleza, então vamos lá, correção, Então, o prêmio de risco. Então, os FIIs, eles sempre oferecem uma expectativa de retorno superior aos retornos oferecidos pelos títulos públicos. Títulos públicos. Fábio, por quê? Porque o mercado ele tá o tempo inteiro olhando isso daqui que eu mostrei para vocês, certo? Então, se o valor começa a descolar muito, né, do yield de um para o yield do outro, o mercado começa a comprar as cotas dos FIIs para esse spread diminuir. Isso falando de uma forma geral para todo o mercado. Se o mercado se a curva começa a fechar muito, né, o prêmio começa a ficar muito grande, alguns investidores vão preferir vender os fundos imobiliários e ir para os títulos públicos. E aí a cota do FII vai cair e esse spread vai aumentar, vai se normalizar. Mas você sempre tem um prêmio relacionado aqui no investimento em relação ao risco zero Brasil dos títulos públicos.
Beleza? Lembrando que além disso existem outras variáveis, né? Todo modelo como esse que eu mostro aqui para vocês, ele é uma forma da gente tentar entender a realidade. Ele não explica 100% da realidade. Então a gente ainda tem um risco específico de cada um dos fundos imobiliários, o que cada um dos setores está passando em cada um desses momentos, a expectativa de cada um dos setores específicos, por isso que alguns fundos oferecem um prêmio maior, outros oferecem um prêmio menor. A gente tem ainda a especificidade de cada fundo imobiliário, de cada ativo que aquele fundo imobiliário possui, do que está acontecendo em cada uma das regiões daqueles fundos imobiliários, dos ativos daquele fundo imobiliário. Então isso varia, né? O que eu estou falando para vocês aqui é uma visão ampla, de uma forma macro, de como que o mercado precifica o ativo fundo imobiliário em si, com exemplos de ativos de alta relevância de cada um dos segmentos. Então, KNRI, Logística e Lajes, HGRE Lajes, HGBS Shoppings e HGLG Logística Puro. Mas é para a gente entender esse conceito geral. E de uma forma geral pode acontecer até desse spread estar bem pequeno agora, porque o mercado está vendo às vezes um risco de ter uma inflação muito alta e você está mais protegido nos imóveis do que no IPCA, porque o IPCA também ele não representa de forma 100% a nossa inflação de consumo, né? O IGPM está muito mais relacionado à inflação de consumo, então talvez os investidores estejam preferindo receber um prêmio menor nos fundos imobiliários pelo momento que a gente está vivendo, pela incerteza maior, né? Então, às vezes, o risco está proporcionalmente menor dos imóveis do que estava anteriormente quando a gente compara com os títulos públicos. Então, esse modelo, ele conta para a gente parte da história da precificação do fundo, não conta 100%. Eu diria que esse modelo, ele vai contar ali uns 80%, 85% das oscilações dos fundos imobiliários. Os outros 20%, 15% vai da especificidade dos setores, vai da especificidade de cada um dos FIIs e de cada um dos imóveis que eles investem, beleza? Mas saiba de uma forma geral que isso daqui é representado. Então, já vimos aqui agora o yield dos FIIs versus o prêmio do Tesouro IPCA longo, beleza? E tem aqui mais uma série de gráficos que eu queria compartilhar com vocês, que são os gráficos dos rendimentos, né, dos fundos imobiliários contra os títulos públicos, né, no longo prazo nesse mesmo período. Então, comparando rentabilidade dos fundos imobiliários com a rentabilidade dos títulos públicos, como que foi nesses exemplos que a gente falou. Vamos dar uma olhadinha aqui. Beleza. Primeiro aqui o HGLG 11, né, lá desde 2011 até 2020, a gente vê que ele veio, né, o que a gente pode esperar de retorno dos fundos imobiliários no longo prazo é exatamente isso. É você ter uma alta correlação dos títulos públicos com os títulos públicos. E isso eu estou mostrando aqui agora para vocês, pessoal, isso aqui é cotação, tá? Eu coloquei os dois começando em 100 aqui para a gente conseguir comparar, mas isso aqui é puramente, diariamente, oscilação da cota do FII em rosa e oscilação do título público, né, que você estaria vendo ali no seu home broker se você tivesse investido R$100 em cada um deles. Obviamente com o reinvestimento dos proventos nesse período e obviamente no caso dos títulos públicos, a gente está ignorando aqui os juros que foram pagos dos proventos mensais. Então a linha preta ela seria ainda um pouco menor do que essa por causa do imposto, tá? Dos juros não, desculpa, do imposto que teria sido pago dos juros dos títulos públicos. Mas o que a gente pode esperar dos fundos imobiliários é exatamente eles abrindo, né? Você tendo uma alta correlação ali no curto prazo com os títulos públicos, mas no longo do tempo você tendo um retorno proporcionalmente maior. Então R$100 viraram R$460, R$450 investindo no HGLG, com o reinvestimento dos proventos, e R$340 investindo em um título público IPCA mais 2035. Mas isso não é necessariamente obrigatório, né? Mas tendo uma carteira diversificada de FIIs, vocês podem esperar que ela tenha esse comportamento. Correlação alta com título público, mas abrindo lentamente porque você está correndo mais risco e você está recebendo um provento proporcionalmente maior. Próximo, KNRI. O KNRI ele não teve um retorno tão superior assim do que um Tesouro IPCA+, nesse período. Ok? Porque o KNRI, eu diria, né, o motivo para isso daqui acontecer é porque ele é um fundo que tem um risco muito baixo. Se você for ver os ativos do KNRI, é só ativo extremamente bom, extremamente bem localizado, excelentes inquilinos, ele cobra uma taxa de administração razoavelmente alta por isso, né, maior do que os seus pares, e enfim, durante até um período ele ofereceu, né, aqui de 2012 para 2013 ele ofereceu esse prêmio maior, de 2014 para cá
ele entregou praticamente a mesma coisa que o Tesouro IPCA 2035, mas daqui para frente as coisas podem ser diferentes. Mas o KNRI, ele tem, eu diria que em relação aos outros fundos imobiliários, um risco muito menor. Então talvez você não tenha no longuíssimo prazo esse gap abrindo tanto do KNRI para os demais fundos imobiliários, em relação aos outros fundos imobiliários, beleza? Lembrando que também um prazo de 10 anos não é um prazo tão longo assim. O KNRI, também dando, né, uma leve explicação, peraí, eu quero deixar esse daqui, é o IFIX, né, vamos deixar esse daqui para o final. O KNRI também, ele abriu mão, né, o que o KNRI fez? O KNRI, ele abriu mão de vacância, para não ter vacância alta, deixar a vacância sempre baixa, e ir reduzindo os aluguéis, né, das lajes corporativas nesse período. Então acabou que o risco, né, específico desse tipo de imóvel, ele acabou trazendo um retorno parecido nesse período que um título público. Mas daqui para frente pode ser diferente a dinâmica das renovações. Lembrando que a gente sempre tem, quando a gente fala retorno esperado maior, né, você tem que saber que você tem uma incerteza maior. Então, por exemplo, no caso do HGLG, esse risco ele não se concretizou. Ou seja, os proventos foram aumentando realmente porque os aluguéis foram sendo reajustados e a locação foi sendo feita de forma bem feita. No caso do KNRI, ele foi fazendo boas alocações em ativos de alta qualidade, ativos de baixo risco, priorizou não deixar a vacância subir e manter o preço e reduzir isso no preço do aluguel cobrado nas lajes, e isso trouxe um retorno menor porque o gestor optou por fazer dessa forma e porque as lajes corporativas, de uma forma geral, principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro, que é onde ele tem os imóveis, teve uma competição muito alta, né, de 2015 para até 2020. Então tem muito imóvel bom, muito dono de imóvel pagando como é que fala? A mudança do inquilino, dando carência de 1, 2 anos. Então, assim, tá um setor muito complicado, né? Durante esses últimos anos foi um setor muito complicado e eu acho que eles fizeram, a Kinea fez uma excelente gestão do KNRI e, dentro do possível, conseguiu trazer um bom retorno dentro da dificuldade que o setor estava passando, né? Então, assim, eu gosto muito, né? O fundo que eu mais gosto é o KNRI, apesar dele ter entregado um retorno muito parecido ali nos últimos 10 anos com os tesouros IPCAs longos. Beleza? Vamos ver o próximo aqui. O próximo aqui, o HGBS 11, né? O RED, que hoje é da RED, era administrado pela CSHG antigamente, mas ele vinha trazendo exatamente um retorno superior ao dos títulos públicos nesse período, né? R$100. Vamos voltar aqui no KNRI só para fechar, né? R$100 investidos no KNRI com o reinvestimento dos proventos, virou hoje algo próximo de R$340. E investindo em Tesouro IPCA mais 360. Agora, se você botar ainda, né, o prêmio, ou botar a incidência de imposto aqui na linha preta, provavelmente o KNRI vai ter tido uma performance superior líquida nesse período. Então vamos lá, HGBS, Shopping Centers, você vê exatamente aqui, ó, desde 2008 ele abrindo o spread, né, tendo uma valorização maior do que os títulos públicos de 2035. Maior ainda, né? Ou seja, R$100 investidos no HGBS lá em 2008 viraram mais de R$750, contra R$550 no Tesouro IPCA 2035. Porém, né, veio aqui a pandemia e a gente teve uma queda drástica nas cotas por causa da alta incerteza, né? Então, isso daqui é um retrato. Fábio, o que é risco específico de um FII? É isso daqui, coisas que não estão no nosso controle, que atingem de forma drástica um setor e que geram uma grande incerteza, e essa grande incerteza faz o mercado precificar isso nas cotas dos ativos. Ou seja, para você comprar uma cota do HGBS 11 hoje, o mercado quer um prêmio maior, né? Você vai pagar um valor menor porque você tem uma incerteza maior sobre aqueles resultados futuros. Se os FIIs vierem a gerar caixa igual eles estavam gerando no final de 2019, todos os shoppings tendo uma retomada muito forte de vendas, né? Os fundos imobiliários recebem um aluguel atrelado às vendas do shopping e tudo mais. A gente viu uma recuperação muito forte, mas de repente a gente viu os shoppings tendo que fechar. Então, se eles voltarem a performar igual eles estavam performando antes, provavelmente a cota vai voltar aqui para cima de novo. Se não performar, as cotas vão tendo sua valorização normal a partir desse patamar, abrindo lentamente em relação aos títulos públicos longos. Beleza? O que mais que a gente tem aqui? Vamos ver. A gente tem aqui o HGRE, né, que retrata bem aquilo que eu falei do KNRI, né, porque ele é puro em lajes. Então a gente vê que de 2015 até 2020 o setor de lajes corporativas sofreu bastante.
Então, os ativos, de uma forma geral, tiveram que baixar o preço do aluguel por metro quadrado, a vacância ficou muito mais difícil de ser reposta, o HGRE está com 20% de vacância já há um bom tempo, então você tem todo esse risco associado às lajes corporativas e ainda teve essa porrada aqui por causa das pandemias, da atual pandemia, onde gerou uma grande incerteza sobre as lajes corporativas, por causa do home office, das empresas não terem tantas lajes. Eu acho que isso não é um risco que vai se concretizar, opinião Fábio. Eu acredito que daqui a um ano as pessoas vão estar trabalhando exatamente do mesmo jeito que estavam trabalhando em 2019, apesar de ter uma leve migração para o home office, mas eu não acho que vai ser a regra. Eu acho que o home office vai ser mais a exceção, por causa das leis trabalhistas aqui no Brasil, nem todo mundo gosta de trabalhar de home office, nem toda empresa gosta, não é bom para os novos funcionários não estarem diariamente com os funcionários mais antigos, enfim. Mas enfim, o mercado precificou isso nas cotas também e a gente teve essa dificuldade tanto do setor nos últimos anos quanto do setor por causa das pandemias aqui. Mas em condições normais de temperatura e pressão, o que a gente vê é isso daqui, ao longo do tempo, os fundos imobiliários performando melhor, né? Aqui, ó, performando melhor e indo abrir lentamente em relação aos títulos públicos. Vamos ver aqui mais alguns exemplos. Aqui é o IFIX, né, o índice de fundos imobiliários contra o IMAB5+, ou seja, comparando uma cesta de títulos públicos longa contra uma cesta de fundos imobiliários, a gente viu que de 2011 até 2020 os fundos imobiliários performaram pior. Agora, o IFIX ele é um índice muito complicado, ainda mais de 2017 para 2019 que eles mudaram a metodologia, colocaram um monte de fundo ilíquido na carteira. Eu não gosto muito do IFIX, não acho que ele seja uma boa representatividade. Mas se a gente olhar, né, de 2011 até agora, o índice de fundos imobiliários performou pior do que um índice de títulos públicos indexados à inflação, né, o IMAB5+, com vencimento superior a 5 anos. Mas o esperado no longo prazo não é que isso daqui aconteça. Se você pegar uma carteira que tivesse, por exemplo, HGRE, que tivesse HGLG, HGBS, que tivesse KNRI e que tivesse HGLG, essa carteira performou muito melhor do que o IFIX nesse período. Enfim, o IFIX ele é um índice bastante problemático na minha avaliação, mas está aí a comparação dos últimos anos. Esse gráfico aqui a gente já viu, né, anteriormente, é o gráfico do DI contra os títulos públicos, contra o índice IMAB. Beleza? Para a gente ver essa correlação de quando os juros caem, os títulos públicos sobem. E todos os outros ativos sobem, os fundos imobiliários também se valorizaram bastante de 2015 para 2020 por causa da sensibilidade dos títulos públicos. Talvez até seja isso porque que os fundos imobiliários não performaram tão bem nesse período, porque o que fez os fundos imobiliários valorizarem e o que fez os títulos públicos valorizarem de 2016 para cá, né, foi basicamente os juros, foi a sensibilidade da queda dos juros de 2016 para cá que fez tudo subir, fez bolsa subir, se você olhar Ibovespa subiu, IFIX subiu nesse período, o IMAB, que é essa parte aqui de preto, subiu nesse período por causa da queda dos juros futuros. Então foram os juros, a bolsa só subiu, o IFIX só subiu, o Ibovespa só subiu porque os juros caíram. As empresas não começaram a gerar mais resultado nesse período, os fundos, os imóveis não tiveram reajuste de aluguel relevante, simplesmente foram as taxas de juros que geraram esse aumento e aí você tem essa descorrelação sendo forte. Quando você tem as taxas de juros um pouquinho mais comportadas, sem movimentos bruscos, talvez seja possível perceber mais, né, como a gente teve de 2008 para 2013, essa valorização superior dos FIIs, né, nesse período, essa abertura em relação aos títulos públicos dos exemplos que a gente viu. Esse aqui é o quê? Esse aqui é o o HGLG. Beleza, pessoal? Então vamos voltar aqui. O yield dos FIIs versus o prêmio de Tesouro IPCA longo. Então a gente tem os FIIs pagando um prêmio maior do que os títulos longos, do que os tesouros IPCA mais longos e possuindo um retorno esperado maior, apesar da gente ter os riscos específicos de cada um dos setores e nem sempre no curto prazo isso daqui sendo verdade. Beleza? Então,
Pra gente fechar, vamos falar aqui um pouquinho. Então, vamos lá. Antes de falar de preço sobre valor patrimonial, né, que é um indicador, na minha avaliação, horrível, péssimo, que não deveria ser utilizado para nada, nem só em fundos imobiliários, como também em ações, tá? Mas como é um índice bastante utilizado por aí, eu vejo muita gente falando sobre esse índice, muita gente me pergunta, muito investidor pergunta, então vou dar as minhas considerações sobre o preço e valor patrimonial e por que você não deveria utilizar esse indicador, beleza? Vamos lá. Então, antes de falar aqui especificamente, o que você precisa saber? Você precisa saber que em todo momento que você estiver investindo em um fundo imobiliário, você vai ter um retorno esperado, né, uma expectativa de retorno maior do que a dos títulos públicos longos, porque você vai ter um risco maior associado, mesmo que a geração de caixa seja, a dinâmica de geração de caixa seja ligeiramente parecida com a dos títulos públicos, ou seja, juros mais a inflação. E lembrar sempre dessa equação. Então, eu tenho um prêmio de risco aqui associado aos riscos que a gente já viu, né? Vou botar um igual aqui lateralizado, só para a gente lembrar que isso daqui é a geração de caixa dividido, né, dos últimos 12 meses, dividido pela cotação atual, pela cotação. Então, se eu tenho, por exemplo, tributação sobre os dividendos dos fundos imobiliários, certo? Eu vou ter uma redução, deixa eu botar aqui, eu vou ter uma redução do quê? Na geração de caixa, porque beleza, o aluguel vai ser o mesmo, mas o que vai sobrar líquido para mim no final do dia como investidor é menor. E aí, para essa parte da equação continuar sendo constante, né, considerando que a gente só teve uma mudança de legislação, por exemplo, os juros do Tesouro IPCA longo são os mesmos e o prêmio de risco que o investidor vai querer por investir no fundo imobiliário é o mesmo. Então essa parte aqui da equação vai ser constante. Como eu tive uma diminuição da geração de caixa, eu vou ter que ter uma redução das cotações, ok? Então essa relação ela se mantém constante ao longo do tempo. Ao passo que se eu tenho um aumento de geração de caixa esperado, né? Se eu tenho um aumento de geração de caixa esperado, por qualquer motivo que seja, eu vou ter um aumento das cotações, conforme a gente viu ali durante o ano de 2019, provavelmente por causa da retomada da economia, no caso dos shoppings, por causa das renovações de novos contratos nas áreas corporativas a condições melhores. Então, quando eu tenho uma expectativa de geração de caixa maior, ou de fato uma geração de caixa maior, né, aqui nesse caso que eu falei nesse exemplo, seria esse lado aqui da equação, né, do dividend yield potencial. Então, quando o mercado percebe que vai ter um aumento da geração de caixa, a cotação já sobe junto, né, ao passo que o contrário também é verdade, né, a cotação também cai junto. Então, essa relação aqui ela é mantida ao longo do tempo e o mercado, como a geração de caixa ela não muda de forma abrupta, o mercado reflete isso na cotação, já olhando para os próximos 12 meses, para os próximos 24, para os próximos 48 meses. Beleza? Vamos voltar aqui para o nosso WordPad. Então, quando você investe nos FIIs, você pode pressupor que você vai ter um retorno maior do que os tesouros IPCAs mais longos. Em momentos você vai ter um prêmio maior, em outros momentos você vai ter um prêmio menor, mas via de regra você vai ter ali entre 20% a mais do que os títulos públicos e 70% a mais do que os títulos públicos, principalmente em momentos de juros altos. Então, normalmente em momentos de juros altos, o prêmio do FII costuma ser maior e em momentos de juros baixos, o prêmio do FII costuma ser menor. Mas você não deveria tomar a sua decisão baseada nisso, conforme a gente vai falar aqui no resumo, tá? Mas sobre o preço-valor patrimonial, né? O que é PVPA? É o preço da cota dividido pelo patrimônio por cota. Ou seja, o valor de mercado do FII dividido pelo valor do patrimônio líquido, né? Vou voltar aqui do PL, patrimônio líquido. Muita gente fala assim, esse fundo imobiliário aqui está muito interessante porque ele está sendo negociado por um valor menor do que o seu patrimônio. Então a cota está sendo negociada a 100, mas o patrimônio do FII é de R$80 por cota, ou é de R$120 por cota. O fundo está sendo negociado por R$130 e o seu patrimônio por cota é de R$105.
e o seu patrimônio por cota é de 105... Não, contrário, desculpa. Vamos lá. O seu preço por cota está sendo... O FII está sendo negociado a R$80 e o seu patrimônio por cota é de R$100. Ou o fundo está sendo negociado por R$70, mas o seu patrimônio, que ele tem ali de patrimônio, é R$120. Então você está comprando mais barato do que o patrimônio. Só que, né, isso pode parecer uma coisa que faz sentido. Falar, Fábio, qual que é o patrimônio do FII? O patrimônio do FII é de R$150 por cota e ele está sendo negociado por 100, então eu estou comprando R$150 por R$100, né? Dá essa impressão. Só que na prática isso é uma visão muito superficial e muito errada sobre os investimentos nos FIIs. Só que você só consegue perceber isso se você entende como que o patrimônio do FII é calculado, certo? O que é o patrimônio do FII? O patrimônio do FII é o valor dos ativos que estão ali dentro, certo? Certo. Só que os ativos, a grande parte dos ativos dos FIIs não tem liquidez, beleza? Você não tem liquidez. Então, vou abrir aqui, por exemplo, para a gente entender como que o patrimônio é calculado, vou abrir aqui novamente as nossas demonstrações financeiras do KNRI como exemplo. Então, quando eu venho aqui no patrimônio, né, no balanço patrimonial, eu tenho a parte dos ativos do KNRI, pelo menos aqui no fechamento de 2019, isso aqui você pode pegar atualizado trimestralmente, né? O gestor solta atualizado trimestralmente, mas basicamente você vai ter aqui no ativo circulante caixa, aplicação financeira, beleza, isso aqui é patrimônio a valor justo, tá? É caixa. Eu tenho aqui LCI, beleza, tenho letra de crédito imobiliário, também é liquidez, beleza, isso aqui é contabilizado super a valor justo, é dinheiro, né? Dinheiro dentro do fundo é dinheiro, não tenho que discutir sobre esse valor, né? Aqui são todos os ativos. E a gente tem aqui na parte realizável a longo prazo do passivo não circulante, né? Ou seja, a gente tem, vamos lá, voltando, 977 milhões de reais de caixa, quase 1 bilhão de caixa, pelo menos tinha no fechamento de 2019, de liquidez, e a gente tem 2,6 bi de ativo não circulante em ativos e investimentos realizáveis a longo prazo, propriedade para investimentos imóveis acabados, 2,6 bi em imóveis. Beleza, Fábio, mas como que esses imóveis são contabilizados? Eu te pergunto. Será que esses 2,6 bi eles valem o valor justo desses imóveis? Será que o jeito como eles são contabilizados é mais eficiente do que o jeito que o mercado precifica eles diariamente? Porque o que o mercado está fazendo diariamente na negociação das cotas é decidir qual que é o valor justo para aquele fundo, que é o valor justo daqueles ativos. Será que se eu tiver um imóvel no meio do deserto, que não me gera caixa nenhuma, ele vai estar sendo contabilizado a valor zero aqui? Será que um imóvel com nenhuma vacância, a vacância que o imóvel tenha, ou que ele venha a ter, influencia no valor que ele está sendo registrado aqui? Porque isso muda. Você comprar um imóvel com um inquilino com um contrato de 10 anos, tem um valor. Você comprar esse imóvel sem o inquilino, tem outro valor. Então, o valor dos imóveis, ele oscila diariamente. E mais do que isso, o valor dos imóveis, ele oscila em função da taxa básica de juros que a gente já viu. Então, em tese, se os juros estão muito baixos, os imóveis têm que valer mais. E se os juros estão muito altos, os imóveis têm que valer menos. Com qual periodicidade esses ativos aqui, eles são reavaliados? Que por acaso é anualmente, é com uma base anual. Beleza, Fábio, então vamos ver lá na nota explicativa 7B como que os ativos são contabilizados, ok? Então, nota explicativa 7B, 7, estamos aqui, passei batido, meu Deus, eu tô em qual? 4, tô passando aqui pela 8, tô vendo 8. Estou doido. 5, vamos lá para as notas explicativas 7, aqui. Então, as notas explicativas 7, me mostra como que essas propriedades para investimentos estão sendo contabilizadas, tá? Não vou ler, depois vocês entram aí, leiam certinho, mas basicamente é um laudo de avaliação. Então, eles contratam uma empresa especializada para realizar um laudo por meio de fluxo de caixa descontado, utilizando determinadas premissas tais como vacância, taxa de desconto e taxa de capitalização, entre outras, no contexto de utilização dos imóveis para geração de renda com os aluguéis. Então, o que eles estão pressupondo aqui? Tá? A gente tem aqui cada um dos edifícios, beleza? Dos empreendimentos, aqui 2019, né? 2019, eles consideram que esses imóveis vão gerar renda por 10 anos, cada um deles, e você vai ter um desconto de 7,5% ao ano
em cada um desses imóveis e uma taxa de crescimento dos aluguéis de valores arbitrados aqui nesse período. Ok? Então essas foram as premissas que eles utilizaram. Agora eu te pergunto, por que 7,5% ao ano? Por que 8,5% ao ano? Por que 10% ao ano? Para cada um desses imóveis. Provavelmente isso aqui é uma taxa de desconto que é um prêmio em cima da taxa livre de risco da data que esse laudo foi feito no fechamento de 2019. Mas se esse laudo fosse feito, por exemplo, em julho de 2019, você teria outra taxa de desconto, porque a taxa livre de risco seria diferente. Mas esses valores aqui, esse laudo, supondo que ele esteja utilizando premissas boas, ele não é atualizado. Então você está olhando para um laudo que foi feito lá no fechamento de 2019, com taxas de juros lá de 2019, né, da data do laudo, e que não foi atualizado ao longo do ano pelos eventos que aconteceram. A gente tem as premissas de vacância também, né? Cadê as premissas de vacância? Se eu não me engano, eles usam premissa de... Aqui no caso... Eu acho que fala aqui, mas eu acho que a premissa é de 5% de vacância nos imóveis. Enfim. Tem que ver certinho aqui, mas ele também tem uma expectativa de vacância. Beleza? Para cada um dos imóveis. E se de repente o inquilino sai, o imóvel, um centro de distribuição que é alugado para o inquilino, ele deixa de ter o inquilino simplesmente sai, beleza, paga a multa e simplesmente você não tem mais a receita esperada. O imóvel vai continuar contabilizado lá no patrimônio como se ele tivesse 100% vago. Se esse imóvel ficar 3 anos sem ser alugado, tudo bem que você vai ter um reajustezinho aqui na reavaliação dele, talvez no laudo do ano que vem, mas nem sempre isso vai refletir o valor correto. Ok? Se um prédio de repente ficar com 100% de vacância, mesma coisa, isso não vai ser atualizado de forma momentânea. Então o mercado, através dos milhões de reais que são negociados diariamente, ele é um mecanismo e uma dinâmica de precificação do ativo, considerando todas as variáveis que a gente tem, muito mais correta do que um laudo de avaliação que é feito de forma totalmente subjetiva, arbitrando várias variáveis subjetivas, certo? E que não é atualizado diariamente como é atualizado as cotações. Então, mesmo que o laudo seja o laudo... Vamos lá. Mesmo que esse laudo seja feito por um avaliador que tenha a bola de cristal, que saiba como que vai ser a vacância, como vai ser tudo que vai acontecer nesse fundo imobiliário, qual que é a taxa exata de desconto ideal, mesmo que seja o melhor avaliador do mundo que tenha uma bola de cristal, esse laudo, no melhor das hipóteses, só vale para o dia que ele foi feito, porque ele não é atualizado contabilmente ao longo do ano. Beleza? Alguns FIIs atualizam o valor dos imóveis pelo IPCA ao longo do ano, mas isso não tem absolutamente nada a ver com o valor justo dos ativos, tá? É uma forma de você tentar mitigar. Por exemplo, o BRCR atualiza, se não me engano, trimestralmente. Vai variar de fundo para fundo. A grande maioria atualiza só anualmente isso daqui. Então, quando você está olhando o VPA, você tem o risco do laudo de avaliação ter feito de forma que o mercado ache diferente. Não adianta nada o avaliador achar que essas são as taxas justas de desconto, sendo que o mercado precifica de outra forma. A taxa que eles acham justas de desconto para aqueles recebíveis de todos os aluguéis e que reflete na cotação. Então, você tem o risco do laudo não ter sido feito com as premissas corretas, certo? Porque tem um grau de subjetividade alta. E você tem ainda... a não validação do laudo diariamente, tá? Não atualização do laudo diariamente. Então, o VP dos fundos imobiliários, ele não significa nada. Então, por exemplo, se você pegar os fundos imobiliários de shopping, o valor do patrimônio deles contabilizado está exatamente o valor lá do fechamento de 2019. Só que hoje o shopping está fechado, você vai ter um monte de lojista quebrando, que vai fazer com que aquele ativo tenha uma geração de caixa muito menor no curto, médio prazo. E isso gera um valor diferente para aquele ativo. E o que o mercado faz quando ele joga as cotas lá para baixo é olhar para isso e dar a melhor precificação possível, porque o mercado, ele é uma competição de todos os players para a gente sempre chegar no valor mais justo daqueles ativos. No final do dia, a cotação de um ativo, de um fundo imobiliário, de uma ação,
nada mais é do que o valor, a média de consenso de mercado do valor justo daquele ativo. Porque se você tem muita gente achando que não é aquele valor, você vai ter venda e o valor baixando, ou se muita gente acha que aquele ativo está barato, o valor vai subir e vai chegar numa normalização. Então, o mercado nada mais é do que um consenso geral de qual que é o valor justo para aquele ativo e para todos os seus recebíveis futuros, considerando todos os inputs novos de informação que vão acontecendo diariamente. Beleza? Tadadadada. Vamos voltar aqui para o nosso WordPad. Então, PVPA é igual a nada, não serve para nada. No melhor das hipóteses, mesmo que seja o melhor avaliador do mundo, valeria supostamente, em tese, somente no dia que foi feito o laudo. Dali uma semana, duas, já não vale mais, porque os juros, a taxa livre de risco já é outra, os juros futuros já é outra, as taxas dos títulos públicos já é outra, e o patrimônio não é mais aquele, não vale mais aquilo. Então não utilize esse indicador, não ache que comprar PVPAs menor do que 1 é uma boa ideia, e nem que comprar PVPAs alto seja uma má ideia, beleza? Então, para a gente resumir aqui os conceitos da nossa aula de hoje, lembrando que a gente vai passar o resumão em PDF para vocês lá no grupo do Telegram, beleza? Vou até mandar uma mensagem para o Daruik, que faz os nossos PDFs, exatamente agora, no momento que eu gravo a aula. Fala, Daru, beleza, cara? Deixa eu te falar, o PDF de resumo dessa live eu vou jogar lá no grupo do Telegram, o pessoal que me segue lá, e faz um PDF boladão, caprichado, com todos os gráficos, vou te mandar tudo resumido aqui, para a galera ter isso daí na palma da mão, que é um assunto bem importante. Fechado? Um abraço. Então, mandei aqui para ele e vou disponibilizar para vocês. Fábio, como é que eu acho o seu canal no Telegram? Deixa eu achar aqui, né? Telegram Web. O nome do meu canal lá é Amigos do Holder. Eu nunca sei qual que é o link, então vou copiar aqui. Não. Canal do Holder. Aqui, achei. Então o link é esse daqui, para quem quiser pegar o PDF lá de resumo, a forma de eu conseguir mandar para vocês, t.me/amigos do Holder, ok? É só digitar isso aí no seu Google Chrome que ele vai abrir o Telegram. Então o resumão vai estar aqui, resumão, beleza? Lembrando que todas as nossas lives têm um resumão, o resumão fica sempre disponível para os nossos alunos dos nossos cursos, junto com a gravação de todas as lives. Então o resumo aqui é o seguinte, comprar FII é comprar tesouro IPCA+, com prêmio de risco por incertezas futuras relacionadas aos, relacionadas aos fatores macros e micros, tá? O que é fator macro? Então, a gente tem desde condições macroeconômicas gerais, né, de PIB, de câmbio, de juros. A gente tem condições, vamos botar aqui, então seria PIB, juros, câmbio, né? E tudo que influencia isso, né? Pandemia, notícia, abertura, fechamento de fronteira, etc, né? Contextualizando aqui com o momento que a gente vive, mas todas as condições macros que não estão na mão dos gestores e nem do setor imobiliário, e as condições microeconômicas do FII, né? Seria o quê? Seria a dinâmica do setor. A gente viu que o setor de lajes corporativas sofreu muito nos últimos anos por um excesso de oferta de imóveis e de bons imóveis. Então, dinâmica do setor específico, dinâmica dos ativos específicos dos FIIs, né? Não é porque são dois fundos de logística que têm a mesma pegada. Por exemplo, o GGRC tem uma dinâmica totalmente diferente do HGLG, que tem uma dinâmica diferente do XPLG, que tem uma dinâmica diferente dos ativos que estão dentro do KNRI, né? Por causa de localização, por tipologia de imóvel. Então você tem a dinâmica específica dos ativos do FII e também, né, a dinâmica. Eu vou botar aqui dinâmica específica dos ativos dos FIIs e aí vocês já entendam como imóveis específicos, contratos específicos e inquilinos específicos, beleza?
Então, investir em fundos imobiliários é você ter um retorno acima da inflação e acima do ativo livre de risco naquele momento que você vai fazer o seu investimento. Então, na hora que você vai fazer seu aporte, eu posso investir em IPCA+, ou eu posso investir em FIIs. FIIs eu tenho uma possibilidade de ganhar muito mais, mas nem sempre isso vai ser verdade no curto prazo, porque a gente tem o risco, né, a incerteza, o risco/incerteza é uma possibilidade de ganhar mais, ou se os riscos se concretizarem, você tem um retorno menor. Então você aumenta a sua amplitude de possibilidades de retornos quando você investe nos fundos imobiliários, mas tendo uma carteira diversificada de FIIs, você tende a mitigar esses riscos econômicos, microeconômicos. Condições macroeconômicas e microeconômicas, né? São condições. Quando você tem uma carteira diversificada de fundos imobiliários, você tende a mitigar esse risco, né? Então, no longo prazo, você tende a ter um retorno maior do que os títulos públicos em uma carteira diversificada de bons FIIs, por você estar correndo esse risco específico. Beleza, pessoal? Então, pela live de hoje é isso. Live, semi-live, espero que vocês tenham gostado. Se você perdeu o comecinho, não se esquece de ir no link da descrição, se cadastrar na Semana do Buy and Hold, que é um evento 100% online gratuito. Vai acontecer agora, semana que vem, segunda-feira, do dia 5 ao dia 7 de outubro, onde você vai ter acesso a 3 aulas sobre como botar o Buy and Hold em prática do absoluto zero. Vai ter PDF de apoio, resumão, PDF bonito, e-book. Se você ainda não tem acesso ao meu e-book, eu vou mandar para vocês também, com 12 aulas dentro do e-book sobre investimentos. Você vai ter um espaço para tirar suas dúvidas comigo durante a semana do Buy and Hold, caso assim você queira. Então, não deixe de participar se você quer levar os seus investimentos para o próximo passo. Primeiro, o link da descrição. E também na semana que vem, na quinta-feira, dia 8 de outubro, a gente vai abrir as inscrições para o de Zero a Holder, que é o meu curso de investimento em ações, fundos imobiliários, investimentos no exterior, para você aprender do absoluto zero como montar uma carteira vencedora para o longo prazo, beleza? Então é isso, semana que vem eu vejo vocês lá, a gente tem um compromisso, um abraço, espero que vocês tenham gostado dessa live, desculpem pelos problemas técnicos que tivemos com a internet, mas enfim, a vida é assim, cheia de imprevistos e vambora, e espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se cadastrar lá no nosso canal do Telegram, que eu deixei o link logo lá atrás, para você receber o nosso PDF de resumo dessa live. Beleza? Um abraço e tamo junto.